Fala rapaziada, Fefé da Viola, aqui junto com o Cid. Mais um podcast aqui pra vocês. E o convidado de hoje, Cid, apresenta aí pra gente. Vamos apresentar ele, nosso convidado. Ele que é músico, compositor, arranjador, produtor musical, professor de música e é considerado um dos melhores baixistas do estado e quiçá do Brasil. Já acompanhou grandes artistas da música brasileira e hoje se dedica no trabalho, que ele vai falar depois, do primeiro CD solo e também dedica seu tempo na preparação de um livro voltado para o estudo de contrabaixo. Hein? Estamos falando de Miqueias. Miqueias dos Santos. E aí, galera, tudo bem, né? Seja Tudo bem-vindo, certo. meu amigo. Obrigado, grato pelo convite. Miqueias, desde já te agradeço mesmo, no fundo do coração, de você ter aceitado aqui participar do nosso podcast, né, Cid? Agora não é mais o podcast do Fefé, o podcast do Cid e do Fefé. A gente está dando continuidade aí aos trabalhos. Nossa. Queria que você falasse um pouco aí, se apresentasse para a rapaziada, né? A galera o meu público que não te conhece vai te conhecer agora. Bom, meu nome é Miqueias, como já foi dito, eu vivo de música, acho que desde os 20 e poucos anos. Por muito tempo foi um sonho de adolescente, quando eu via os amigos vivendo de música e quis engajar nessa. Graças a Deus deu certo. Toda a minha vida tem se dedicado a isso, tanto gravando quanto acompanhando os artistas e principalmente dando aula. É o que eu passo a semana, na verdade, fazendo é dando aula. Nossa. Eu gosto demais do trabalho que os alunos dão, mas eu gosto de resolver esses probleminhas aí. É isso que eu tenho me dedicado. Nossa. E a gente, no começo, a gente costuma falar só de coisas boas, né? Mas Miqueias, até a dificuldade que o Miqueias teve, como foi que o Miqueias encontrou o contrabaixo, se foi o contrabaixo o primeiro instrumento que surgiu na vida do Miqueias, como foi que o Miqueias entrou na música aí? Eu sou de família evangélica, eu comecei tocando na igreja. Eu acho que o meu caso é o caso da maioria dos músicos que vêm da igreja. A gente começou tocando violão. Meu primeiro contato tocando na igreja foi guitarra, porque era mais próximo ao violão. Eu acho que eu fiz isso. Eu devo ter tocado guitarra há uns 8 meses, mais ou menos. Eu nunca fui dedicado nesse período, né? Ao instrumento, eu sempre achei aquilo muito difícil e achava que não tinha talento. Tem até umas historinhas que eu conto nos canais do YouTube falando desse período. Fui bem estimulado a desistir, vou dizer assim. Mas eu sou persistente, aquele brasileiro que desiste, coisa nenhuma. E com o tempo eu percebi assim que eu imaginei que o baixo seria mais fácil, que se a guitarra se toca várias cordas ao mesmo tempo, eu pensei logo assim, eu baixo uma nota por vez, vai ser muito mais fácil, e vou pra essa porque é mais fácil. Aí me enganei, né? Tive que estudar depois. Foi tão difícil. Então não é verdade que diz a lenda, diz algumas pessoas que todo baixista é um violonista frustrado, é isso? Cara, mais ou menos? Começou por aí. Mas nos últimos dois anos. Mas é verdade, a galera não comenta isso, né? Mas começou por aí mesmo. Eu era um violonista frustrado. Mas eu digo que não é nem falta de talento, não é frustração. É não se dedicar corretamente. Se você se dedicar corretamente para qualquer coisa, tudo é possível. Em tempos diferentes, né? Pessoas começando qualquer atividade no mesmo tempo. Pelas suas experiências, elas vão chegar no ponto final, no objetivo, em tempos diferentes. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi quem sempre chega, nem sempre são os mais talentosos, mas sempre são os mais persistentes. E eu me enquadro nessa parada aí. Quando eu entro na parada, eu demoro até entrar. Nunca sou dos primeiros a entrar. É tanto que na turma de violão, quando a gente entrou, eu fui um dos últimos a entrar. Éramos 23 ou 26 alunos, não lembro mais. Eu fui o último aluno a aprender uma música, então eu era o menos talentoso de todos os 23, vou dizer assim. Mas eu acho que hoje, profissionalmente, quase, sei lá quantos anos depois, eu tinha 16 anos, né? Quase mais de 30 anos depois, eu sou o único músico que exerceu como profissão. O resto, todo mundo... Da tua turma lá, da todos igreja. Todos os talentosos foram para outros ramos de trabalho. E eu fiquei na música. Miqueias, a dúvida que eu tenho como sou violonista, né? Uhum. Eu nunca peguei assim um baixo pra tocar. Dizem que é mais fácil, né? Mas como é a linhagem pra tocar baixo, por exemplo? Você tá na tônica, né? Uhum. Aí você usa o quê? Tríade, você vai em cima, ou você faz os baixos mesmo que o violão tá fazendo? Tu pode explicar pra gente como é que funciona? Cada gênero tem a sua particularidade. Não existe uma regra que se aplique a tudo. Mas essa pergunta que eu tô te fazendo faz sentido em alguma coisa? Faz sentido porque você também usa tríade, você usa escala do campo harmônico, você
não necessariamente usa notas que nem... Você pode usar notas que nem fazem parte da escala, nem do acorde. Tudo é possível. Depende do gênero que você tá tocando. Certo. Entende? É tipo, eu posso dar a tônica, tu pode dar a terça ou a quinta, não faz diferença pra ti. Mas na levada, eu tô falando na levada, pra seguir, Ah, na levada. agora a gente tá chegando dentro do comum. É. Na levada, não. É o seguinte. Se o violonista toca pontuando bem o baixo, o baixista tem que tocar com outro tipo de movimento, movimentos mais lentos, notas mais largas, sem muita movimentação, tal qual o violão. E se movimentar mais sobre tônica. Se o violão fica costurando muito nas frequências que chegam perto do baixo, não dá pro baixista tentar adivinhar, não. E tocar coisa diferente, isso vai brigar. No meu caso, por exemplo, se eu sou um violonista que eu gosto muito de usar as terças, entendeu? Aí no caso, você iria usar a tônica? Não, eu ia tentar te seguir. Fazendo mesmo a terça, não choca não? Não, não choca não. Na verdade, se você toca terça, região grave, é isso que eu falei agora. Se você toca em região grave e eu vou também em região grave tocar outra nota, a probabilidade da gente brigar é grande. De brigar, né? Então eu vou tentar te seguir. Entendi. Mas vou estar mais escondido, sem tanto movimento, com a frequência um pouco mais encorpada, para fazer com que o teu violão se destaque um pouco mais do meu, porque o violão vai costurar bem mais do que o baixo. Quando os dois tocam junto, o baixo sempre tem que tocar bem menos. Certo. Miquel, você, como você disse, né? Você começou na igreja, né? Foi. E pra noite, eu creio que quando você tocava na igreja, você não tocava na noite ainda, né? Não, cara. Inclusive, eu tenho uma barreira... Acho que eu não sei dizer se eu fui um dos primeiros. Com certeza não fui um dos primeiros, mas eu passei por uma barreira absurdamente difícil de estar tocando na igreja e exercer música profissionalmente. Ainda hoje isso não é fácil, mas quando eu resolvi fazer isso lá atrás foi bem mais difícil, né? Meu pai também é pastor e eu lembro de uma época que eu estava para casar e eu estava me preparando para pegar uns trabalhos tocando. E meu pai dizia o seguinte: você não vai tocar não. Eu moro na casa do meu pai ainda. Você não vai tocar não, porque todo mundo que vai tocar vai se drogar, vai se prostituir, não sei o quê. Minha conversa com meu pai, bem olho no olho, foi: se eu quiser fazer, eu posso fazer... Diferente, né? Eu posso fazer o que você está dizendo, indo para a igreja, sem tocar fora. É índole, ou você tem ou você não tem. Engraçado, né? A gente escutou já isso de outra pessoa que participou aqui do podcast, né? Lembra que agora a gente falou? De ter enfrentado exatamente esse mesmo preconceito de quem vai seguir a carreira da música, tá muito sujeito a prostituição, drogas e tal, não sei o que, você vai ser uma garota uma garota do mundo e tal, então pensa que vai ter logo se perder, né, digamos assim. Tanto é que eu vim trabalhar com música e depois de muito tempo já trabalhando com música, já conseguindo algumas coisas com frequência e pagando as minhas contas, inclusive por contas de casa, do caso do meu pai. O meu pai chegou para meus dois irmãos que queriam ver de música e disse assim: o irmão de vocês vende música, por que você não quer isso também? Por que vocês não vão fazer? Ele deu corda para os meus irmãos. Depois que viu que não era o que ele pensava, não era o que né? ele pensava, Deixa eu até te perguntar, a gente viu que você, né, dentro do que a gente já tinha lhe conhecido, você participou de vários projetos musicais, né? Inclusive aí a nível nacional, né? Como foi que começou essa história de projetos musicais? Como que foi que começou o primeiro convite? O que foi sua reação? Cara, enfim, eu não lembro dos primeiros convites porque as coisas vão acontecendo bem natural, assim. Você... É igual aquela experimento que tem de um sapo na panela. Se botar ela e foi fervendo, diz que ele fica lá até o final. Mas se botar ela quente, ele pula fora, que percebe a mudança de temperatura. Bom, foi mais ou menos isso. Eu sempre... De um período que eu comecei a estudar, eu comecei a me dedicar à música instrumental. E para o músico é uma boa vitrine. E isso, o instrumental nem sempre vem o melhor cachê. Mas na grande maioria das vezes ele vem em boas vitrines. Então, essas músicas instrumentais que a gente acabava fazendo, esses trabalhos instrumentais, outros músicos mais conhecidos acabavam vendo, gostando e convidando. E cada vez que esse músico ia para um projeto grande, a gente acabava seguindo, assim, por convite, né? E nisso, todos os projetos, nenhum projeto foi diferente desse. Inclusive os para dar aula, já me conheciam em aula, a gente acabou tocando junto. Num papo de música, começou a confiar no que eu estava dizendo e começou a convidar para festivais pequenos e depois festivais grandes. Então, a coisa vai acontecendo, quando você percebe, você já está dentro. Não é brusco, não. E dentro desse cenário nacional, né, que você participou e tal, a gente sabe que teve muitos artistas aí que tiveram peso e nome e tal para você, mas teve algum que lhe marcou mais com relação ao seu crescimento mesmo dentro da música, profissionalmente, ou que lhe inspirou realmente a, sei lá, crescer mesmo na música e pessoalmente? Eu acho que o primeiro baixista que eu acompanhei ele, assim, um dos primeiros trabalhos instrumentais que eu ouvi várias vezes, foi o Caminho de Gato, né? E o baixista é o Arthur Maia.
Então, pra mim, ali começou a primeira grande referência nacional. Arthur Maia sempre foi essa referência. Tinha uma galera que tocando absurdamente mais rápido, mas era aquele contexto que ele fazia que eu sempre gostei daquilo ali. E procurei ver mais coisas dele, até vi os trabalhos dele, os que eles gravavam com o nome dele mesmo, fora do Caminho de Gato. E eu adorava aquilo ali. E muito tempo depois, muitos anos depois, eu trabalhando hoje eu trabalho com a Erasmo, né, que é a marca que eu uso, e antes eu usava da Kondo, e eu me encontrei nele nos festivais aí de baixo, e putz, aquela sensação de você tá do lado do teu herói, né, vamos dizer assim, aquilo ali é genial, cara, aquilo é fantástico. Aquilo prova que você tava no trilho certo. No caminho certo. Que leva pro lado das pessoas que você sempre admirou como que fizesse a coisa certa. E depois de um tempo você tá do lado do cara. E como foi assim, eu creio, né, que com o tempo a gente vai se encontrando no nosso som, né, tirar o nosso som, tipo, você escuta ele e você diz, como é o nome dele? Arthur Maia. O Arthur Maia. E o Miquez, como foi que o Miquez se encontrou aqui no som do Miquez, que o Miquez hoje é muito considerado, acredito que em Fortaleza todo, mas também em alguns lugares do Brasil por conta da sua carreira, né? Como foi que o Miquez, com quanto tempo o Miquez se encontrou e tirou o seu som, criou o seu próprio estilo, né? Cada músico com o tempo vai se encontrando, né? Todo músico precisa da sua identidade. Eu acho que você só se encontra, vou dizer assim, como músico quando você tem a sua identidade. Essa identidade é baseada nas suas experiências, nas coisas que você gosta de ouvir, nas coisas que você gosta de tocar, no teu comportamento, até como pessoa, isso tudo influencia. De forma que esse processo até você chegar quem você é, até você chegar quem você é como pessoa, não tem um marco que mudou aqui, não tem. Mas existem coisas que contribuem para isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre quis fazer e achava antes impossível, depois consegui fazer, foram os trabalhos solos. Subir sozinho num palco com baixo, e eu tive que ver um monte de gente fazendo para ver que aquilo que era possível. Essa descoberta do som sozinho, eu acho que foi libertadora, assim. A partir do momento que eu comecei a tocar coisas... Pagou pra ver. Eu até brinco com os meus alunos, eu tenho uns pedais de gravação, que é o pedal de loop. A primeira vez que eu usei um pedal de loop, que eu comprei para melhorar o trabalho, e para encaminhar para o trabalho solo, na verdade, eu passei, acho que 2 semanas quase deprê, mano. Porque eu gravava e quando eu ouvia, eu achava o som ridículo, cara. Aí o mais doido do que é isso, né, bicho? O mais doido é que eu passei a vida tocando daquele jeito. E eu só vim cair na real quando eu gravei ali, real time. Gravei e ouvi, eu não gostava do que eu ouvia. E eu tive que meio que mudar, me convencer, fazer ajuste de coisa que eu achava que já fazia e fazer esses ajustes para que eu gostasse do que eu estava ouvindo. Se você não gosta do que você diz... Como é que você convence os outros, né? É bem primário. Você tocando é muito do que você é, né? Do que você diz, na sua levada, no jeito que você aplica os acordes, né? Então eu atribuo essa característica, essa segurança, essa sonoridade que é minha, que a gente faz só buscando melhorar, não procurando fazer diferente, que eu vejo muito, vou tentar fazer diferente. Eu não tento fazer diferente. Eu tento fazer bem feito. Que seja parecido ou não, é de acordo com quem vai ouvir. Mas eu tento fazer bem feito. Isso eu sei que melhorou a partir do momento que eu passei a me ouvir gravando real time e fazendo pequenos ajustes, como eu sugiro para os meus alunos. Tanto é que para todos os alunos eu sugiro comprar um pedal de loop para se ouvir. Se liberta logo no começo. Se liberta, né? A tecnologia que vai evoluindo vai te dando os recursos que... ajuda. A gente conversou muito aqui com os participantes sobre os VS, né? Uhum. Tem muita gente que confunde, ele tá falando do loop, ó. Tem muita gente que confunde o VS com loop, né? Aí, que hoje... você sabe, tá tocando na noite, a rapaziada tá usando muito loop, e alguém saiu dizendo que era VS, e tá todo mundo dizendo, os caras estão usando VS, mas não é VS, é loop, ela acabou de dizer, loop, né? Você faz ali, enquanto você tá tocando, já vai gravando. Eu achei muito massa esse negócio, sabe? Nunca tinha visto aí há uns 6 anos, eu acho. Primeira vez que eu vi, aí cheguei no restaurante, aí o cara, escutando aqui a música e tal, eu disse, porra, bicho, tem quantas pessoas tocando com esse cara aí? Até a voz, né? Ele grava a primeira e tal, não sei o que, ele canta a segunda e já vai levando... Às vezes se tem quantas pessoas que eu for olhar o cara sozinho lá, o que esse cara tá fazendo? Aí ele botava um batidinho no violão, com um pouquinho aqui, botava
no pedal e quando eu via gravando, eu disse... Mas na voz, Cid, talvez seja o VS, que ele deixa e solta. Não, usa o loop. Tem o loop Ele gravava, porque ele gravava a voz junto com o instrumento. Eu vi que tem uma pedaleira que tem terça e quinta, que quando você tá, você pisa nela e ela sai, né? Eu nunca tinha visto... Tem loop de vocal? Tem, cara. Eu tenho tocado com o Tony. Tony Legal. faz uma parada americana, né? O repertório bom pra caramba. Ele tanto abre as vozes no pedal dele, como ele grava. Ele usa o loop pra tocar, e quando ele vai improvisa ele tocando, e quando ele cantando, ele fica abrindo as vozes, abrindo e tirando o pedal, fazendo isso pra ele. Deve demorar um pouquinho pra se adaptar, né? Porque do nada dá uma doida aí, bulua tudo, né? Bicho, é horrível. Pra se acostumar com isso é horrível. Eu jurava que eu não ia conseguir fazer nunca. Imagina. Miquel, você é muito de acordo fazer um show com clique? Cara, casos e casos. Existem músicas que você colocar um clique, ela vai facilitar. Coloca todo uma unidade de pulso. Mas existem músicas que, por alguma complexidade que vem nela, ou exemplo, rítmicas diferentes, ou alguma levada com muita informação, ou se for o som muito alto, acho que o clique não vai ajudar muito não, cara. Você não acha que fica muito engessada, não? Tipo, porque a música é muito de sentir, né? E às vezes fica legal correr, né? Um pouco, né? Mas e o clique te prende, né? Quando o clique ele atrapalha, é quando você não tem costume com ele. Depois que você tem prática de trabalhar com clique, você não percebe ele mais. Mas não tô falando nesse sentido. Eu tô falando que às vezes você prepara a música num andamento, aí você sente que a energia do público tá em outra. Já aconteceram várias vezes. Pois é isso que aí você não pode correr porque o clique tá... Aí tá fica uma coisa ali, engessada, né? Fica uma coisa engessada. É isso que eu... Uma vez a gente ensaiamos um show com um cantor e as músicas tinham um clipe que algumas delas tinham VS e não lembro qual o motivo, outras de clique. Acho que era mais aquela coisa de... cara que ele ser muito certinho e fazer igual o disco. E num show específico, numa das apresentações, ele sentiu outro clima na música, engraçado. Quando ele começou a cantar, ele sugeriu mais, e o batera, que era bem cri-cri, soltou o clique e tocou no clique. A galera ficou pedindo pra ele desligar e ele... E a galera querendo ir, ele deixava pra trás. Mas aí eu entendo o lado dele, quando ele sugeriu que algumas músicas ficassem mais livres. Aí os caras não quiseram... Não, tem que ser sempre tem que ter um teimoso, né? Aí ele, beleza. Na hora lá, eu vou querer, eu não faço. Tem personalidade, né? Tem personalidade, Miquel, a gente tava conversando com o Antico Rocha, e a gente falou sobre o clique, né? E falou também a forma de... que antigamente a pegada americana lá? Não, que vocês usavam para gravar sem um clique, né? Você pegou essa época de já gravar, não. Na época que gravava sem um clique? Não, já peguei gravando com já clique. Pegou gravando com o clique? E quando você saiu pra noite, você já saiu tocando violão e guitarra ou foi já pro baixo? Não, sempre no baixo. Pois eu resolvi tocar guitarra mesmo, cara, uns, 2 anos e meio pra cá. Aí eu voltei a essa parada de tocar guitarra. E por um motivo bem simples. Grande parte dos meus alunos não vivem de música, né? Então passo o dia trabalhando em atividade diferente e chego em casa bem cansado e quase nunca tem tempo para estudar. O que eu disse é que se você disse e seguro, se você organizar bem o que você precisa estudar e não o que você quer, porque a grande maioria das pessoas estudam coisas que ele quer, porque vai soar legal mostrar para alguém. Raramente essa análise vem com coisa que você realmente precisa. Então, se você organizar o seu estudo com coisas que você precisa, se você conseguir todo dia estudar pelo menos 30 minutos, você vai ter um bom resultado. Para você ter ideia, eu toquei guitarra com 16 anos, já tenho 48, né? Então eu não peguei guitarra desse tempo pra cá. E eu sempre dei aula de baixo, violão e guitarra. E eu dizia pros meus alunos de guitarra o seguinte, que vocês, meus alunos de guitarra, têm a obrigação de tocar melhor do que eu, por algumas coisas bem simples. Primeiro, vocês têm a guitarra, eu não tinha guitarra, hoje eu tenho. Vocês exercem a função, você pratica, eu não pratico. Eu só pego a guitarra na aula do cara para passar o exercício para ele. E vocês têm uma direção, no caso e eu não tenho direção. Não tem ninguém me cobrando, né? Então vocês têm tudo para tocar melhor do que eu. Depois de um tempo que uma vez um aluno questionou, que eu falei assim, se você dedicar pelo menos 30 minutos, você consegue bom resultado? Um aluno questionou. Aí eu, cara, como é que eu vou provar isso pro cara? Porque ele disse, o senhor diz isso porque você já toca, então é fácil. Pode falar o que quiser, né? Já faz? Uhum. Eu disse, entendi, vou ter uma boa ideia. Eu vou comprar uma guitarra e vou pegar o método e aplicar na guitarra. Se der resultado, eis a prova, né? Aí eu falei para meus alunos de guitarra, vou comprar guitarra,
vou estudar do jeito que eu digo. Aí tem um detalhe. O tempo de vocês... Eu disse desse jeito. O tempo de vocês me acompanharem já passou. Só vou estudar meia hora por dia. E eu faço isso até hoje. Quando pego guitarra, meia hora... Não passo disso, não. E 4 meses depois que eu estava estudando, eu subi no palco, fiz um show com guitarra tocando trio. E convidei a galera pra ir. Solando, improvisando ou fazendo base? Tudo, fazendo tudo. Trio. Que é o mais difícil pra guitarrista. Sim. É tanto que um colega meu que tava lá, eu não sabia que tocava guitarra. Eu falei, toquei com 16 anos. E recentemente, quando eu lancei o desafio pros meus alunos, aí eu fiz pra mostrar pros meus alunos que funcionava. Aí, só que eu gostei e não parei mais, né? Aí tô tocando até hoje. Tem uma pergunta para te fazer aqui, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria que você, como professor, tirasse uma dúvida que eu tenho também, né? Que é aula de graça, né? É aula de graça. Aproveita que tá no podcast. Pra rapaziada também que com certeza tem essa dúvida, tirar agora, né? Vai. Você conversando com... Eu percebi... A gente se viu poucas vezes, né? Foi. Mas eu percebi 2 coisas em você, como professor. Certo. Você olha nos olhos e você, olhando para a pessoa, já sabe o nível musical dela, só conversando. Não é bem um nível musical. Eu sei... O linguajar que ele... já né? tenho noção. Então, o que está acontecendo comigo é o seguinte. Tem um sujeito que eu agradeço ele eu até falei antes para você, muito, que se chama Cláudio Costa, né? Certo. Ele, quando eu estava começando, antes de chegar nessa pergunta, eu queria falar essas 2 coisas para você. Certo. Que ele falou assim, eu vejo você muito agitado, porque eu sou, mas eu vou lhe dar uma aula que talvez você não goste, mas essa aula vai lhe ajudar pro resto da vida. Que eu tenho dificuldade com a rapaziada que eu vou tocar hoje, Miquel, é o seguinte. Eu aprendi essa linha que o samba tem, né? Que é a minha área, que usa o 2-5-1, subdominante, relativo, né? Ela usa isso aqui. Então, eu não tenho... tanto que isso foi bom, mas lhe deixa preguiçoso. Porque geralmente quando eu escuto a música, dá pra entender pra onde ela tá indo e eu já não quero escutar ela e tirar o detalhe, quero tocar do meu jeito, da minha forma de tocar. Já entendeu, já dá pra ir, né? Não, eu gosto de tocar do meu jeito, da minha forma de harmonizar. Eu creio que você, quando não tem uma linha de seguir, é isso. Só que assim, quando vejo o cavaquinista, eu sempre vou ter problema com ele. Porque o samba não tem aquela disciplina da rapaziada estudar. Então eu olho pro cara, aí eu conversei até com um brother meu, que a gente tá querendo ajeitar o repertório e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ter problema com o cara do cavaco. Porque eu conversando com ele, é a mesma coisa que eu tô te falando, eu entendi que se eu apertar nele, de falar, tá aqui o repertório, se eu te der eu não leio partitura, mas se eu te der a cifra, tu vai seguir, eu vou travar ele, né? Entendi. E como é que a gente faz o seu modo de professor de perceber as coisas, de não travar a pessoa que toca com você, que eu acho que deve ter acontecido com você isso, de tu tocar com o cara, tu sente a musicalidade do cara e tu sabe que pelo teu nome, pela tua musicalidade, se tu for exigir um pouco do cara, pode ser que ele até dê, mas tu pode travar ele, né, também, né? Eu quero também que você fale sobre adolescência musical, que eu vi uma entrevista você falando. Certo. Bom, deu pra entender aí? Deu pra entender. Na verdade, é uma resposta até bem comprida. Eu vou tentar ser breve. Essa pergunta foi mais na resposta. Mas faz sentido isso que eu tô... Faz sentido. Então, vamos por partes. Toda vida que você vai tocar, que você percebe que o outro músico conhece menos do que você, ou conhece menos, ou tem menos experiência, ou é menos versátil, falar assim, você entende que você tá com mais conforto, o ideal é que... Eu sigo ele. Isso. Eu sigo ele, Acabou. eu respeito. Esse é o primeiro. O cara falou assim, só te cortando aqui, o cara falou assim pra mim, ó, não adianta eu falar nomes, né? Ele falou assim, ó, eu passei 2 anos sem tocar, Miquel. Por causa da pandemia, eu preferi fazer live, né? E eu fui tocar com o cara, esse cara é muito bom de cavaquinho, muito bom mesmo. Aí eu falei, cara, eu não vou tocar contigo. Eu falei isso, não vou tocar contigo porque pode ser que o meu raciocínio não esteja bom, porque, tipo assim, ó, tu tá tocando, o teu raciocínio tá bem, às vezes tu pensa e pensa igual o cara, você concorda comigo? Aí, não, pô, vamos lá tocar e tal. Miquel, eu juro pra você, quando acabou ele falou assim, Fefé, tu disse que não tá tocando, mas eu juro pra você, eu já tentei com muitos violonistas aqui. Cara, tu tocou uma vez com a gente, tu tocou quase o repertório igual a mim. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu não cheguei aqui, por mais que eu soubesse tocar música,
eu sentei aqui no meu violão e fiquei seguindo ele. Uhum. A maioria da galera chega, tá aí o Miquel, aí se for tu tocar do teu jeito, ele tocar do jeito dele, Não. eu não cheguei na tua casa, então eu tenho que respeitar, Exatamente. entendeu? E seguir essa linha, entendeu? Eu procuro seguir, mas a pergunta que eu te fiz é de gravação, de você gravar, porque até tu tá tocando pro cara lá, tu respeita ele e tá beleza, tu vai seguir ele, vai seguir as limitações dele. Mas quando chega para fazer, hoje em dia, o trabalho visual, essas coisas, eu tô falando nesse sentido, que tu vai exigir um pouco do cara e tu pode travar o cara, entendeu? Certo. Mas aí você já abriu para uma questão um pouco diferente. A adolescência musical não tá muito direcionada a isso, não. Quando o cara trava, ele tem limitação. Não, mas eu tô falando lá do conhecimento de travar o cara. A adolescência musical é outra coisa. Certo. Então vamos lá. É importante quando você for convidar um músico para trabalho, qualquer trabalho, que você tenha uma prévia que aquele músico faz aquele tipo de trabalho. Certo. Então é importante também você ter noção de até que ponto aquele cara se sente confortável. Por exemplo, eu vou fazer um trio de música brasileira e vai ser um guitarra, baixo e bateria. Não tem como eu chamar um guitarrista para fazer isso se ele não tiver a vivência de música brasileira, por mais que ele conheça muita harmonia. Então tem gente que sabe, só fala de saber fazer muito acorde no instrumento, ele tem essa vivência. Linguagem não está nos acordes, nem está nas escalas. Ele pode nem saber tanto e tocar bem. A outra coisa, vai ser difícil levar esse cara para tocar num trio se ele não improvisa. Quando precisar criar uma introdução assim meio que ele não vai fazer. Então, toda vez que você convidar alguém para um trabalho, saiba o que ele faz fácil. E não convida um cara para um trabalho que ele vai ter problema. Exemplo. Outro dia eu estava ensaiando com uma cantora, com um baterista que toca muito bem, dá aulas, mas ele não toca, se baixar muito o volume, ele muda até a expressão corporal. Então, o que já deixa claro um certo desconforto. Eu conheço músico que tanto toca forte com a expressão corporal de quem tá curtindo e que ele toca bem baixinho com a mesma expressão corporal que tá curtindo. Quando o cara toca forte, ele vai no corpo junto, você percebe que ele está indo junto. Mas quando ele toca baixinho, ele muda e fica meio... Ele tá inseguro. Ele não tá numa zona de conforto, né? Então chamaram um cara pra trabalhar, pra fazer um trabalho com uma cantora que a música era bem clean, assim, bicho. Ele mal precisava tocar. E ele realmente teve dificuldade notória de fazer as levadas bem simplista. Porque ele já fazia muita coisa e... Pra ele é fácil tocar muito. Aí tem aquela parada. Se o cara toca muito, então as coisas fáceis fica fácil pra ele, né? Fica não. Ele tem que ter aquela vivência. Aí, o cara que fazia direção... Existe aquele cara que toca tudo, né? Pois é, eu acho que ninguém toca tudo, sabe? Eu acho que tem gente que toca mais coisas do que outros. E alguns pega muito uma vertente. O que também não vejo problema nisso. Por exemplo, se você resolve tocar forró, rock, reggae, sei lá, uma coisa só, de boa. Só faça aquilo bem. É simples, né? Se você tentar abrir o leque, mesma coisa. Uhum. Tenta abrir o leque bem. Tocar o reggae mais próximo do regueiro, o rock mais próximo do... Não adianta, eu vou fazer tudo, mas vou fazer tudo do meu jeito. Não é o ideal, né, bicho? Até porque quando você abre o leque, você vai servir a pessoas diferentes. Aí vai aquela frase que você acabou de dizer. Quando você chega na casa de alguém, as regras não são as suas, né? A regra da casa. Sim. Então você tem que estar o mais pronto possível para resolver o trabalho da qual você abriu o seu leque. Ok? Então, voltando. A gente encontra um problema quando a pessoa é muito versátil no instrumento, mas ele não é... Aí vem aquela palavra do adolescente musical que eu falo, né? Ele não é músico, ele é instrumentista. Instrumentista é aquele cara que tudo que ele estuda é baseado no instrumento dele. Ele não ouve... Por exemplo, o cara é baixista, no meu caso. Ele não ouve um disco se não tiver um baixista. Ele não vai para um show se não tiver um baixista. Se ele for para um show e o baixo estiver baixo, ele não curte. Se o baixista não impressionar ele diz que o baixista é ruim. O mundo dele vive em torno do baixo, não da música. Aí esse cara é um adolescente. O adolescente, o mundo gira em torno dele. Eu tenho filhos assim. Então, o mundo... Ok? Um pouco mais à frente, ele percebe que o instrumento dele é um mero coadjuvante num todo. Então, quando ele consegue ser coadjuvante e se manter ali homogêneo com todo mundo, para que o todo prevaleça, mesmo que ele precise tocar pouquíssimo para que o todo fique bonito, confortável, soe bem, não sei como ficar fácil essa explicação. Quando ele chega nessa fase, que ele se doa da forma que for possível ou necessário, seja tocando muito, seja tocando pouco, para o bem do todo, esse cara é músico. E a partir do momento que ele começa a amadurecer, tem esse prazo assim,
Na música, Miquel, tu como professor, tu consegue enxergar? Não. Assim, às vezes tem cara que nunca se torna profissional, mas nunca amadurece. Você conhece alguém de 40 anos que tem a atitude de um adolescente? Porque eu conheço. Conheço vários. Ele já passou da fase. Ele não amadurece mais. Não amadurece mais, não. Então você acha que, no meu caso que eu chego e tento fazer do jeito que tá, isso é amadurecimento musical? Bom, o que é legal entender, Fefé, é os tipos de trabalho que você faz. Para saber que se o seu trabalho está dando certo, basta ver com quem você está trabalhando. Porque, veja bem, a partir do momento que você resolve ir pro segmento do samba e começa a tocar com todo mundo do samba, não tem como tá dando errado isso, né, bicho? Por si só, isso é uma prova que tá dando certo. Isso, por si só, é uma prova. E aquele papo, por exemplo, uma vez eu toquei... eu lembro de uma vez, cara, que eu toquei com a Leni Andrade. Eu nunca imaginei eu tocar com a Leni Andrade. Nunca imaginei. Nossa. Quando eu recebi o convite, cara, é um negócio muito grande pra mim. Mas eu fui felizaço, né? E fui lá tocar. Foi aqui em Fortaleza? Foi aqui em Fortaleza. Fiz vários shows dela aqui, nessa região aqui. Quem fez violão contigo, Miquel? Não, foi o Tito de teclado, e o Pontes num período, e o Adriano no outro período. Adriano Azevedo no outro período. Adriano. O Ricardo Pontes em um período e o Adriano em outro. Aí eu lembro, nos primeiros ensaios, tocando... Não tinha violão? Não tinha não. Era um trio e acompanhando ela. Mas o trio era o trio, né? Aí eu lembro que o Tito perguntou, o Tito disse assim, ó, galera, é o seguinte, a Leni, quando ela quer dizer, ela diz. Então se ela não gostar de vocês, ela vai dizendo no primeiro ensaio. Sincera, logo. Sincera de cara. Aí a gente foi pensar, de boa. Vai ser um Ela teste. mandou as pasturas. O Tito organizou tudo isso aí pra gente. Chegou tudo escritozinho. Tito Freitas. Aí a gente chegou no ensaio, tocamos a música, tocamos a segunda música, daqui a pouco tava todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, né? Gostou. Aí o Tito perguntou algo parecido. E aí, Leni, os meninos, deu tudo certo, né? Aí ela disse, meu filho, se ele não tocasse direito, a gente tava conversando sobre comida, viagem, não queria falar de música. Eu não quero nem falar de música com ele, se não tocasse. Ele dizia... Aí uma coisa que te falou, uma prova que tá certo, porque, putz, a Leni deixou uma referência nisso. Sim, muito. Então se ela disse que tá certo, acabou. Não tem quem diga o contrário. Aí dentro da pergunta dentro desses artistas que você trabalhou, eu admiro muito do Dominguinhos. Vi uma entrevista do Yamadou Costa falando que o Dominguinho, ele faz os arranjos, troncho e tal, e o Dominguinho consegue encantar com 4 acordes. Eu queria que você contasse isso aí, se música... a emoção no 4 acordes dele, Dominguinho era incrível, tocar... Pra entender, é dom ou estudo consegue? Vamos começar desmistificando a parada, assim. O Dominguinhos não eram 4 acordes, né? Ele conseguia tocar com uma complexidade absurda de uma forma simples. E aí que tá a genialidade. A gente, pra tocar algo no caminho do que ele fazia, tem que estudar bastante, né? E ele apenas deixava aquilo fluido, de tanto pegar no instrumento. Eu acredito o seguinte, que não há talento sem você não atingir nenhum um patamar, por mais que você seja talentoso, se você não tiver esforço. O que ele não tinha no estudo, na didática, ele tinha de passar o dia tocando. Que o comentário que a galera fala é que ele passava o dia tocando. E aquilo faz com que aquela música seja fluida. Ao ponto de... Tem até uma piada de estúdio. Então não era 4 acordes. Não eram 4 acordes. Aí tem até uma piada de estúdio que muita gente não gosta de contar, mas vamos lá. Pode contar, pode ficar à vontade. Ele disse que estavam gravando e ele, no meio da música, tocou um acorde que era bonito e a galera... Domingos, que acorde é esse aí pra todo mundo tocar junto? Aí disse, isso aqui é um dó com tudo, meu filho. Ele não sabia dar o nome do acorde. Ele não sabia o nome do acorde, não. Era só de ouvido mesmo. Mas o som era genial. Pronto, eu cheguei num ponto. Miquel, você para chegar ao nível que você é hoje, você estudou muito. Eu fui por caminho dos mortais, tive que... Estudou. E, Miquel, estudando resolve ou precisa ter dom mesmo? Bom, se estudar não resolvesse, precisasse ter dom, eu tava dando entrevista de outra coisa aqui, cara. Eu não tava dando entrevista de música. Você acha que eu não tenho dom? Não. Sério? Não, eu tenho certeza. Eu passei... Tem prática e persistência. Tem até uma frase que eu falo muito nas minhas lives. O esforço, o talento sem esforço vai superar facilmente o talentoso... O talento com esforço, desculpa. O talento... Oxe, confundi a frase. Esforço sem talento. Essa é a frase. Vai superar facilmente o talentoso sem esforço. É isso. É esse detalhe. Eu não sou talentoso, eu nunca fui.
É tanto que na turma, quando começou lá, eu falei que eu fui o último a aprender uma primeira música, dos 23 alunos, eu acho. Eu fui o último. Eu acho que até meus 19, 20 anos, eu ouvi várias vezes a frase desista que você nasceu pra isso. Várias vezes. Eu desisti de tocar até meus 20 anos, eu devo ter desistido umas 6, 7 ou 8 vezes. Não mais que 8. Mas eu desisti essa monte de vezes. E eu desistia mesmo, não pra mim não. Eu me convencia que não dava pra mim. Eu tenho uma situação, cara, do meu primeiro solo de baixo, que na verdade era introdução de baixo, o baixo sozinho até a banda. Eu tocava vários compassos até a banda entrar. E eu lembro que eu estudei aquilo muito pra tocar num evento da igreja. E eu estudei muito. Muito assim, eu não tinha o hábito de estudar, então aquilo que eu tinha estudado era realmente bem acima do que eu tinha de costume. No dia de tocar, eu errei tantas vezes que eu não conseguia chegar num ponto onde o baterista começava a contar pra banda entrar. Eles perderam a paciência comigo, o baterista contou sem eu chegar lá. Eu não conseguia chegar num ponto, eu recomeçava. Nesse dia, eu fiquei absurdamente com muita vergonha, bicho, e foi uma das vezes que eu parei. Eu me convenci, não tenho talento pra isso não, porque eu estudei, dessa vez eu estudei. E eu parei. Passou quanto tempo parada? Dessa vez eu lembro que eu passei uns 2 ou 3 meses, não foi mais que isso. O maior baque que eu levei, assim, foi uma vez eu toquei num grupo, ainda na igreja, e tinha um guitarrista que eu admirava tanto esse cara, que se eu estivesse tocando, ele aparecesse assim na janela e eu visse, eu tremia. Já aconteceu isso comigo, já. Pronto. Se eu visse esse cara me olhando, eu tremia. E anos depois, eu fui trabalhar eu fui tocar numa banda gospel, e esse cara veio a ser o guitarrista. Quando eu soube que eu ia tocar com ele, vixe, agora eu fiquei músico bom, né? Dizem-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Não é muito assim, não. É não, né? É não. Aí o que acontece? Eu acho que a gente tocava uns, sei lá, 6 ou 7 meses, talvez um pouco mais. E estávamos no ensaio, quando ele fez um comentário num ensaio, cheio de gente assistindo, cara. E assim, cara, me quer dizer que tu queria sair da banda? Eu falei, Aí eu pensei assim, legal, o cara vai dar aquela palavra de ânimo agora, né? Ele disse assim, graças a Deus, macho, porque pelo menos tu sai que eu boto um baixista que sabe tocar alguma coisa nessa banda. Caraca, ele falou isso. Falei. Por causa disso eu passei 8 meses sem tocar. Eu desisti naquele dia. Foi a pior pancada que eu levei, que foi na lata mesmo, na frente de todo mundo. E tipo assim, receber um conselho ainda tinha testemunha, né? E eu parei de tocar. Foi a última vez. E você admirava o cara? Putz, bicho. Mas a admiração continuou? Continuou. Ele realmente tocava bem pra ela. E eu realmente não. Mas não precisa disso, né? Não precisa. Mas aí, cara, tem coisa que tem a males que vem para o bem, né? Resultado, eu parei de tocar. Acho que com uns 4 meses, mais ou menos, eu voltei a frequentar o mesmo local. Ele estava ensaiando e eu lembro que eu sentei perto dele. E ele terminava de tocar música, ele ficava tocando guitarra assim, desligada. Ficava tocando desligada e eu perguntei assim, fulaninho, quando tu faz isso, tá estudando, é? E ele olhou pra mim e falou, cara, eu tô estudando. Tu estuda o quê? Aí ele, estudando escala. Aí tá, se eu quisesse estudar assim, se eu fosse pegar pra estudar, faria o quê? Estudo escala de dó. Aí sabe, não é escala de dó? Eu lembro que eu perguntei assim, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu lembro que eu perguntei, né? Mesmo sabendo, olha a insegurança, bicho. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele falou, cara, faz isso aí todo dia meia hora, tu vai ver que melhora. Aí eu pensei assim, ele tá frescando comigo, bicho, não pode ser sério, né? Aí eu fiquei fiquei pensando assim, se eu fizer isso, ninguém vai saber mesmo. Eu parei de tocar. Aí, na época a gente morava na casa da igreja, e tinha um baixo nessa igreja, que o pastor não queria que eu tocasse, porque eu ia pra uma igreja bem distante. Então, olha, Miquel não pega no baixo da igreja. Aí meu pai, não, beleza. Aí eu cheguei pro meu pai assim, ei, pai, precisava do baixo pra estudar. Aí pai, o pastor disse que não pegava, não. Tá, então compra o baixo pra mim. A gente liso, bicho, pobre. Meu pai, tem dinheiro não. Então me dá o baixo da igreja pra estudar. Aí ele, se o pastor souber, se o senhor não contar, eu não conto e ninguém fica sabendo. Pronto. Foi meu primeiro baixo pra estudar, bicho, escondido. Aí eu peguei o instrumento e fiz o que o cara disse. Todo dia, meia hora, e até daí, vai que foi daí que surgiu esse negócio com meia hora de estudo, né? E eu estudei escala de dó por meia hora toda noite, antes de dormir. Era tipo remédio, bicho. Eu sentava na cama, botava o baixo assim, encostado num guarda-roupa, e abria a boca assim, encostava, e abria a boca pra eu ouvir a ressonância. Todo mundo dormindo, silêncio. Eu ouvia bem o baixo. Meia hora no relógio. Dava meia hora, botava o baixo do lado, dormia. No dia de manhãzinho, guardava o instrumento pra ninguém ver. O baixo era de quantas cordas? 4 cordas. 4 cordas. Bem semelhante ao que eu tenho hoje, só que outra marca. Aí, eu lembro que eu fiz isso e depois de um tempo eu não aguentava mais. Em poucos dias eu não aguentava mais. Aí eu descobri na época que tinha um dó no outro canto assim, do instrumento, assim, mais no final do baixo. Aí eu, então vou fazer 15 minutos aqui, 15 minutos aqui.
Pouco tempo, bicho, não deu uma semana, eu não aguentava mais aquilo todo dia. Aí eu descobri, já com quase 20 anos, que tinha um baixo depois da oitava, na terceira corda. Aí eu, então 10 minutos no canto, 10 minutos no outro. E fui achando formas diferentes de dividir o estudo durante meia hora. Hoje tá muito mastigado, né, Miguel? Hoje tá muito mastigado. Hoje tá muito Hoje já tem mastigado, muita né? coisa. Aí eu lembro que eu fiz isso aproximadamente por 4 meses e fui na mesma igreja ver a galera tocar, numa festa. Eu lembro que eu cheguei cedo e fiquei numa janela de frente para os músicos. E os caras estavam tocando e o baixista não tinha chegado. Aí o baterista, que ainda hoje a gente se encontra, meu amigo, vem cá, toca aqui. De longe, assim, né? Eu, não, tô sem tocar. Aí o cara, vem cá, eu, não. Aí ele desceu lá do palco, cara, toquei aquelas 2 músicas da harpa, o cara já saiu de casa, só porque a gente não quer começar sem baixo. Aí eu lembro que eu fui lá, toquei pelo pedido dele, toquei 2 músicas da harpa, e terminou de tocar, o baixista apareceu, deu baixo pra ele, cara, uma vergonha assim, não tem... Eu não lembro de ter tido uma vergonha tão doida, igual aquela de estar tocando do lado do cara que mandou desistir, se liga? Aí eu lembro que eu desci, fui pra janela e fiquei assistindo os caras tocando. Quando terminou, o baterista passou por mim e agradeceu, e isso fez a diferença. Aí bateu no meu ombro, né, e disse, pô, obrigado por ter quebrado o galho. Não, de boa. Aí ele voltou e perguntou assim, tu tá estudando? Eu falei, não tô estudando não. Ele, não, tu tá estudando. Eu falei, não, cara, eu parei foi de tocar. Aí eu falei, não, cara, pode se entrega aí, tá estudando. E ficou lá assim. Eu disse, tá dizendo que eu tô estudando por quê? Ele, não, porque tá tocando melhor, teu som tá melhor. Pronto, bicho, lá, né? Deu aquela luzinha. E eu pensei exatamente assim, ó. Se eu estudando meia hora, uma escala só, esse cara percebe. Se eu aumentar o tempo de estudo, mais a gente vai perceber. Pronto. Dali eu percebi que o que estava para trás, tudo que deu errado, que tinha dado errado, os conselhos do desista, não é só porque eu não tivesse talento, mas é porque eu não estudava direito. A partir daí as portas começaram a se abrir. Tu falou esse negócio aqui, depois descobriu que lá na frente tinha um dó, sabe como que na verdade eu comecei tocando violão, só que eu ia pro projeto ABC, né? Não sei se tu lembra o projeto ABC, não. Que era um projeto do governo que colocava crianças para aprender a tocar, né? Aí eu chegava lá, o professor Fernando, parabéns para você, Cirandinho, e eu achava que chegou lá a aprender a tocar, né? Aí eu cheguei lá, eu vi o violão, não, quero tocar violão não, quero tocar cavaquinho. Aí ele me emprestava o cavaquinho, aí ele afinava. Só que o cavaquinho, enquanto você toca, vai desafinando, né? Aí tinha aquela época que você, quando terminasse de usar o cavaquinho, tinha que desafinar, né? Não tinha, que eu subia o cavalete, não tinha os luthier que tem hoje, né? Aí o que é que eu fazia? Pô, se eu for perturbar o cara lá, ele vai tomar o cavaco. Ele me emprestava o cavaco, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantas voltas eu tô dando pra desafinar e quando eu for, eu volto. Mas não adianta de nada, né? Mas o pensamento hoje em dia você bota no aplicativo do celular, tem afinador, você bota... tá tudo mais fácil. Até hoje tá tudo mais fácil. E quando foi que o Miqueias resolveu passar o conhecimento que estudou para os alunos? Cara, é muito doido. Demorou muito isso? Não. Na verdade, eu acho que eu sempre tive isso... Eu lembro que eu nem tocava direito, bicho. Tava na minha primeira tocada na igreja, começando a tocar, eu já juntava a turma dali do bairro e vou dar aula pra quem quiser. E eu lembro que sem saber tocar. Sem saber. Só que eu sabia ali 3 acordes por cada campo harmônico e era isso que eu passava. Era tudo que eu tinha, então era tudo que eu dava. E eu fiz isso por alguns, vamos dizer assim, falhadamente, né? Fazia por um período, depois eu voltava a fazer de novo. Chegou um ponto, acho que, sei lá, meus 19, 20 anos, sei lá, acho que 20, 21, algo parecido com isso. Eu já tentando trabalhar e bicho, eu nunca consegui durar emprego nenhum. Eu tipo vagabundo da família. Ele não fixa nem entrar um trabalho. É sempre assim, né? Aí eu lembro que meu pai disse assim pra mim, meu filho, você não sabe tocar porque você não... Eu já estudava, né? Você não vai dar aula. Aí eu dizia, pai, os alunos não fixam não. Ficam 1 mês, 2. Assim, os alunos fixam 1, 2 meses, depois não vem outro e supre. Aí eu, olha aí, tem razão. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Quando que deu esse estalo para você passar o seu conhecimento agora através das aulas? Pois aí, foi exatamente aqui. Aí eu lembro, cara, que um dia eu saí de casa como se fosse arranjar emprego. Aí eu saí de casa e fui pro centro. Eu cheguei no centro... Aí eu conhecia muito vendedor, eu tocava em banda gospel, porque tinha os vendedores que, boa parte eram músicos da igreja. Eu lembro que eu cheguei numa loja e fiquei tocando um instrumento lá, fiquei tocando um tempo. Eu passei a manhã mexendo no instrumento, mexendo no outro, os caras deixavam eu pegar o instrumento da loja. Final da manhã, chegou um senhor com dois adolescentes, enfim, acho que tinham 12, sei lá, 13 anos. 2, aí senhor.
qual o melhor baixo que tem aqui na loja? Aí eu falei assim, aquele ali, baixo, um Fender na época. Ah, legal. Aí eles saíram, né? E eu fiquei tocando. Aí ele voltou, qual é a melhor guitarra? E eu apontei uma guitarra também bem cara que tinha na loja. Aí eles foram lá, sumiram. Aí ele voltou. Você conhece algum professor de baixo de guitarra? Aí eu falei, conheço. Eu. Disse, é? Vamos acertar aqui. A gente acertou. Valores e dias, né? Beleza. Aí, tipo assim, voltei pra casa. Arranjei meu emprego, né? Eu tive essa sensação, engraçado isso. Aí eu voltei pra casa. Aí falei pra minha mãe, consegui 2 alunos. Ah, bom, vai aparecer mais. Quando eu cheguei na casa do cara, tinham 4, cara. Que massa. Eles levaram primos, eu acho. Aí, 4. Aí eu fiquei uma semana dando aula pra ele. Na semana ele disse, tem uma promoção pra vocês. Quem indicar um aluno, indicou um aluno, ganha uma aula grátis. Indicou 4 alunos, ganha um mês grátis. Aí eles começaram a indicar, mano. Pai, pouco tempo depois, eu tava dando aula a semana todinha. Pouco tempo depois, eu tava dando aula. Aí uma matemática que eu vi com a minha mãe, assim, eu nunca durei mais do que 3 meses em emprego nenhum. Nunca durei. E eu nunca tinha ganho, nessa época, mais do que um salário. Emprego nenhum, cara. Porque aquela fase de experiência, eu era botar pra fora. Ou adoecia, alguma coisa acontecia pra eu ser botar pra fora. Quando já estavam passando de 3 meses, e eu falei pra minha mãe assim, engraçado, tá com mais de 3 meses que eu tô aqui, dando aula. Aí eu fui contabilizar, mãe, eu já tô ganhando bem mais do meu salário, faz tempo que passou. Aí ele disse, meu filho, você pagou isso. Quando a gente foi ver, eu disse, pô, tu tá ganhando bem, bicho. Bem mais, né? Putz, melhor. Aí eu disse, não vou sair mais daqui não. Aí eu comecei, agora o que eu preciso pra melhorar? Aí foi aí que eu engatei. Não, para mais não. Eu acho que eu devia ter 20, 21 anos. Aí pra 48. E assim, depois de começar a dar aula, e os teus alunos aí? Já tem gente que se enveredou pra música? Eu já tive aluno meu que me substituíram em trabalhos bem difíceis, assim. Isso te deixa muito feliz? Putz, bicho, se eu puder ajudar um cara de alguma forma. Eu sei que o mérito não é meu. Isso mas fato. olhar assim, tá bom. o mestre, olhar o criador assim, então Bicho, deve ser uma agora alegria massa. massa. Eu fui professor há muitos anos, né? Até hoje ainda, às vezes dou aula, mas é gratificante demais. Hoje eu encontro alunos meus trabalhando em hotel, gerente de hotel, supervisor e tal, da setor de eventos e tudo. O cara foi meu professor. Aí eu, cadê? Hoje aqui, cliente aqui. Às vezes manda assim, pô, você foi meu professor na faculdade e tal. Eu disse, caramba, que massa. Velho. Rapaz, sabe uma coisa que é quase sem preço? É quando um cara diz que tentou aprender tal coisa várias vezes na vida e nunca aprendeu. Quando eu expliquei, ele entendeu. Aí disse, é tipo esses momentos assim que são impagáveis, sabe, bicho? E você vê um cara que foi aluno, pegou lá de baixo e o cara tá mandando. Ave Maria, bicho, tem preço não, mano. Mas tu acha que. Mas tu sabe que isso é um dom, né? Porque tem muito cara que é muito bom músico, muito bom até em outro segmento, mas não sabe passar, né? Mas eu acho que é porque ele tem gente que dá aula por um segundo plano. Ele não tentou se especializar em aula. Acho então, que isso é um dom, cara. Não fuja disso, não. Você nasceu com o dom da música, sim. Se você quiser ver com o nome. Depois que você consegue, todo mundo diz que é dom, mas o esforço lá atrás quase ninguém vê. Eu digo que é esforço. A vontade vence, né? Eu digo que é esforço. Engraçado que eu treino artes marciais, né? E eu entrei nas artes marciais, conheci um cara lá. E nos primeiros meses aconteceu uma coisa que aconteceu na música. Engraçado isso. Eu nunca tive jeito para artes marciais. Outro negócio que eu parecia uma girafa, né? Nunca tive jeito nenhum. E eu já comecei com 40 anos. Então, já bem tarde. Aí, lembro que num período, a gente treinando, o cara disse assim, professor, na frente de todo mundo, cara, tira esse cara que tá treinando comigo aqui, que ele não sabe dar um jab indireto, tá me atrapalhando. Aí, quando ele disse isso, eu pensei, vala, meu Deus, igual na música. Eu pensei assim... Desprezado, né? Sinal que eu vou dar certo aqui também. Sinal que eu vou dar certo. Não abri, não. Gosta de desafio, né? Gosto, cara. Depois que... Agora é aqui que eu vou ficar, eu não sei mais. E o Miquel sempre foi assim, tranquilão? Ou já foi estressado na vida? Não, já? Eu sou estressado. Eu sou estressado. É mesmo? Mas eu sou estressado. É por isso que eu pratico artes marciais, é uma válvula de Mas ela escape te ajuda, porque tu fala mansinho, né? Sempre minha mulher diz que eu tenho... minha paciência pra falar de música é um negócio diferente, ela diz. Aí muda em outro aspecto. Eu sou de poucas palavras, mas na música eu sou tagarela. Eu acho que dificilmente eu erro assim com as pessoas, mas a convivência que eu tive assim contigo assim, eu achei isso aí. Aí eu ia até perguntar porque o Patrolino também faz boxe, né? Aí ele diz que é o que ele deixa ele tranquilo e tal. Cara, uma válvula de escape, é impressionante, cara. Aí indico pra todos os meus colegas músicos, faça arte marcial, me ajuda demais. Eu jogo a bola.
Jogar bola aí, quando eu tô estressado, você joga bola. E o jazz, como foi que o jazz entrou na tua vida aí? Bom, o jazz, ele é mais um segmento que todo músico que começa a estudar música instrumental, que começa a ver improvisação, inevitavelmente ele aponta como teu foco lá no final. Não dá pra ir direto pra ele, porque precisa de vivência e outras coisas, né? E o que eu fiz foi tentar me aproximar, e graças a Deus deu certo, tem dado certo, de pessoas que faziam isso e fazem isso bem. Cara, o convívio, quando você quer, o convívio ele ajuda. Quem é o cara bom de jazz aqui? Márcio Rezende, é um cara que estudou pra tocar jazz. É ele, né? É um professor. Grava com todo mundo, né? Tocou com todo mundo, é um cara que estudou pra fazer isso. Então, inevitavelmente, eu na escola, assim como o Sardinha era professor pra galera que tocar música, queria tocar choro, era inevitável não passar pelo Sardinha. Não passar pelo Sardinha. É. Todo mundo bebeu daquela água ali, né? Todo mundo, meu irmão. Todo mundo. O Sardinha tinha uma coisa tão doida que ele dizia que rapaz, eu conheço tanto choro que se ele fosse inventar uma coisa, ele vai parecer com algo que eu já conheço e vou tocar como se fosse a primeira vista. Aí os caras riram e disseram, é desse jeito. O repertório do cara é enorme, cara. E o jazz é diferente de... Qual é a diferença do jazz para outras músicas, assim? Até para improvisar, né? Fefé, não dá pra dizer qual é a diferença do jazz para outras músicas, porque ela é tão musical quanto qualquer outra coisa, assim. Por exemplo, eu toco numa banda de blues também, né? Dentro dos outros trabalhos eu toco numa banda de blues. Jazz e blues é totalmente diferente, né? Mas elas se encontram igual o samba e o choro? Na verdade, pra você ter ideia, como o jazz segue os acordes, nós temos na música brasileira o chorinho. O chorinho tem a mesma característica do jazz de se cadenciar, de se seguir pelos acordes. É muito parecido. Então cara. É mito isso aí falar que o samba e o choro é parecido? É mais pro jazz? Não entendi a pergunta. É que assim, todo mundo fala assim, né? Pelo menos o chorão, né? Quem toca choro, toca samba. Certo. Aí tu falou, eu nunca tinha escutado que... Por causa da linha de harmonia, né? Só que eu vejo que o choro é totalmente diferente. Certo. O choro vai mais pro lado da bossa, de harmonização, de... Vamos por partes. Todo mundo diz assim... Tu entendeu a pergunta? Entendi. Até porque tem uma frase que diz assim, ó, o jazz é uma música complexa, né? Ritmicamente, harmonicamente, é uma música complexa. Bom, no seu geral é uma música complexa. Apesar que em todo gênero existem coisas fáceis, né? Então tem uma frase que diz assim, ó, quem toca jazz, toca tudo. Eu já falei isso várias vezes em live. É verdade isso? Não. Quem toca jazz, toca jazz. Quem toca samba, toca samba. Mas é porque é muito difícil, é complexo? Não. É isso que eu ia dizer. Por que eles comentam todo isso? Gênero, porque ele... especificamente no jazz, ele é mais difícil de você entender. E ela teve várias vertentes. Então, quando chegou no... Eu acho que eu sou horrível de data, mas quando chegou a divulgação do free jazz, tem coisa que eu, como músico, ouço e eu não entendo. E me cansa se eu ouvir por muito tempo. Mas chegou num ponto em que vários músicos improvisavam ao mesmo tempo. E você nem sabia qual era o solista, já que eram dois solistas se cruzando ali pelo meio da improvisação. Então, eles levaram esse desafio da improvisação, onde nenhum outro gênero quis experimentar. Eu não conheço um outro gênero onde 2 pessoas improvisam ou 3 improvisam ao mesmo tempo. Então, o experimento da improvisação, acho que é a melhor escola. Quem testou isso mais foi o jazz. Eu já escutei muita gente falando, né? Que quem toca... Eu discordo, o meu pensamento é igual ao seu. Até porque, por exemplo, até as mudanças dos acordes do choro é totalmente diferente da do samba. Mas todo mundo... Você com certeza escutou isso. O cara fala assim, Cid. Quem toca choro, toca samba. É mais fácil você ir pro lado da bossa, da MPB, do choro, de que pro samba. Porque, por exemplo, Flor Amorosa, os acordinhos, não. E o samba tu segura mais nos acordes, é totalmente diferente. Eu tô falando besteira ou é mais ou menos isso? Não, essa é a tua percepção com relação à tua realidade. Entendendo o choro, tu consegue se aproximar mais de um gênero. Mas, por exemplo, uma pessoa que não conhece o samba e não conhece o choro e toca rock, e ele vai conhecer um desses ritmos, ele não facilita o outro, não. Não sei se isso fica claro que eu vou dizer para ti. Mas deixa eu explicar para outro caminho. Todo gênero, seja ele qual for, tem sua particularidade. Uns em graus de complexidade e outros em graus de facilidade, simplicidade. Cid, essa aula aí é cara, viu? Cara, viu? Ainda bem que Eu tô aproveitando. Veja bem que se você tocar coisas do período da Jovem Guarda, se toca aqueles acordes com pestana bem fechado, pegando por todas as cordas. Se você for tocar rock com isso, fica claro que você não é roqueiro. Se você for tocar jazz com isso, fica claro que você não é jazzista. Se você for tocar samba com aqueles acordes fechados,
Não é do Reno. Não é. Mas se você for do samba, do jazz e for tocar Jovem Guarda, você vai ter que tocar aquilo. Caso contrário, você não se aproxima. Entende isso que eu quero dizer? Sim. Quando fui tocar com uma banda de blues, eu sempre tive o hábito de tocar muito com som de ponte. Captador da ponte, que deixa o instrumento um pouco mais destacado, tem mais ataque, mais solista. Quando você vai ouvir as bandas de blues, esse timbre não tá muito por lá. É um timbre mais próximo do braço. As notas soam diferentes, soam mais... ela é mais próxima até do rock do que do jazz, a levada de baixo do blues. Então você tem que ouvir os vícios, vou chamar de vícios de linguagem, que acontece naquele gênero, assim como eu comparo muito como essa semana eu estava dando entrevista e falei exatamente como isso. Um cearense falando com um gaúcho. Eles falam as mesmas palavras, alguns termos com sotaques diferentes, com algumas poucas palavras específicas da região. Mas se outro cara repetir essas palavras com a forma que ele fala, não soa da região do outro. Dependendo do local, se torna deboche, né? Pô, você não vê um cearense falando vice, trem bom, tchê. Então são palavras de regiões. Todo gênero musical tem isso. Tem algumas coisas que são bem típicas de... Exemplo, você tocar blues e não usar blue note. Aí o cara vai tocar samba e usa blue note. Você percebe que não é de lá. Dá pra usar? Dá, mas não é de lá. Então, você sente logo a diferença. Opa! Se o cara for bem discreto, fica até legal, fica até bonitinho. Mas se ele usar aquilo com muita veemência, prova que ele é de outra região, tá tocando aquilo. Quer mostrar, né? Não é nem quer mostrar, porque sai natural. É que nem, por exemplo, eu falar e não falar macho nenhuma vez. Não consigo, cara. Eu não sei se você escutou, né? O Luiz Melodia gravou o último CD dele agora antes dele morrer. E eu acho que o violonista dele é dessa área. Ele gravou muita coisa, tipo, na hora do improvisar. Diz que foi por aí. Ele usa muito blues no violão e tal. Provavelmente o cara bebeu muito outra fonte, né? Entendeu? Aí aplicou e fica legal, né? Fica. Você disse, né? Tem uma sonoridade que não é do gênero, soa diferente. Só que o problema é se o cara só toca daquele jeito, aí tem uma hora que cansa, né? Então, eu sempre digo isso. Toque samba com cara de samba, jazz com cara de jazz, rock com cara de rock. Esse é o foco do tocar bem. Rapaz, a gente viu aqui sobre o Quarteto Marimbanda, né? Como é que foi essa experiência aí em outros países? Onde você conheceu, né? E quanto tempo durou? Acabou? Eu toquei na Marimbanda por 17 anos, né? E recentemente perdemos aí o Luizinho Duarte, né? Faleceu. Quando isso aconteceu, eu já não estava mais na Marimbanda, já tinha saído. É óbvio que ficou uma perda para nossa música, né? O Luizinho tinha uma facilidade absurda em compor e inevitavelmente era uma referência na forma de tocar bateria na música brasileira. Isso é inevitável. Tanto é que essa forma de tocar, essa linguagem, o grupo absorveu isso muito bem e levou a gente para festival, tipo festival de Briançon, Bruxelas, tocamos Bordeaux na França também. Levou para tanto festivais nacionais como festivais internacionais, como esse que eu estou citando. Isso é a prova. Para mim, a Marimbanda era a minha escola de como tocar música brasileira. Então, antes de eu tocar com eles, eu não tinha essa vivência. Linguagem não é estudo, né? Não é você ficar no quarto ali estudando. Você tem que fazer isso, mas você tem que vivenciar. Vivenciar é que nem você está estudando inglês no quarto e outra coisa aí bater um papo conversando em inglês. Aí você percebe se você sabe fazer ou não na conversa. Não adianta estudar e não sair pra noite, né? Exatamente. Então lá foi minha escola para isso. Tenho muita gratidão com isso. Tá. Outra pergunta, eu vou deixar até essa daqui pra ti, Fefe. Vou passar aqui na próxima, depois tu volta lá, né? Você conhece mais os músicos aí. Mas eu queria pegar esse mesmo gancho aí. Por você tocou fora, né? Teve esse projeto aí do quarteto. E aqui no Brasil, né? O que você acha do momento atual no Brasil? Os músicos são reconhecidos, não são? Esses novos talentos aí, às vezes são pessoas muito boas, mas a gente sabe que o financeiro realmente pesa e às vezes eles não são valorizados realmente nesse ponto. Existe ali uma não valorização dessa parte musical, da cultura, ou não? A gente está enganado e tal? Cara, isso agora você me botou na encruzilhada, porque é o seguinte, toda vez que tem evento de cultura, aqui no Ceará, por exemplo, o evento vai para uma banda de forró. Não vem para os trabalhos que tem mais tempo, não acontece mais. Aí vamos falar do forró especificamente. Aí agora vai ter um monte de gente que vai detestar o que eu vou dizer. Meu pai tocou, ano passado, não profissionalmente, né? Ele ia pra festa de forró. Eu perguntei pro meu pai assim,
pai, nas festas de forró, tinha ritmo de forró? Aí meu pai dizia assim, não, meu filho, forró era o nome da festa. Aí tocava chachado, tocava baião, tocava... Vamos falar de que cultura, né? Então, se cultura é isso, por que não tem mais chachado, shot, baião? Aí gerou um ritmo chamado forró, que a sua essência começaram com triângulos, a bomba e a sanfona. Nos atuais trabalhos, você não se vê, nem vê nenhum nem outro, né? Quando muito vem um acordeonista quase dublando, né? Dublando. Aí a turma, evento de cultura tem muito disso. Não tenho nada contra, contanto que o que realmente acontece, e os shorts que aconteciam antes. Uhum. E as rodas de samba que acontece, que vem do Rio. Se é cultura, é costume. De forma que a música instrumental, né, sofre muito com isso, né? Isso é o fato. Mas nesse cenário, já tentando meio que sair dessa encruzilhada que acabei de me colocar, sempre houveram situações onde músicos foram valorizados e outros músicos não tiveram seu valor reconhecido. Isso em forma não é culpa nem sempre é culpa do músico e nem sempre é culpa do mercado. Eu li um livro chamado Outlier, tradução mais aproximada, parece que é Fora de Série, que dizia que os talentosos sempre eram os mais insistentes e nem sempre, os que chegavam no final, os que chegavam no final, atingiam o seu objetivo. Nem sempre eram os mais talentosos, mas sempre eram os mais insistentes. Mas esse livro faz uma análise de pessoas que fizeram sucesso e outras não. É um livro genial, véio. E não é uma análise que o cara faz com Beatles, fez com Bill Gates e pessoas que... Por que os Beatles deram certo e banda fulano de tal, que nem lembro, não deu certo? Aí ele explica que era o período quando a banda apareceu aquela oportunidade para ir para os Estados Unidos, os caras já tinham horas de tocada e eles tocavam muito e gerava aquela unidade. Então eles se prepararam e quando a oportunidade surgiu, eles estavam prontos. É então, isso que chama de sorte, né? Quando a oportunidade pronto. encontra, E aí você cheguei onde prepara. eu quero chegar. Eu cheguei onde eu queria chegar. Muitos músicos se preparam, mas a oportunidade não surge. Muitos músicos nem estão tão preparados quando a oportunidade surge, quando eles aparecem, acaba dando nada. Então pegar esse timing não é fácil. Não é fácil, cara. Então, o que é que acontece? É que em todas as áreas tem muita gente boa, em todas as áreas, que não tem seu reconhecimento. Então, no nosso caso aqui, a gente traz pra música, que acaba vendo muita gente. Mas, cara, eu vejo converso com gente que é advogado, que perdeu trabalhos grandes e caiu no esquecimento. Se ele tivesse acho que é muito daquele, né? Não adianta chorar ou... Não. Mas não me valorizam e tal. Cara, não, faz o teu trabalho, faz a tua parte e seja insistente. Eu gosto muito da história da insistência, da persistência e da constância, né? Porque é o que consegue te dar resultado. Eu gosto muito dessa frase que você tinha comentado, que o talento vence o esforço vence o talento quando o talento não tem esforço. Lá atrás eu ouvi uma frase que eu trago pra mim. Eu vivo ela, assim. Escolha bem a profissão e você nunca vai precisar trabalhar. Eu sempre achei isso. Eu escutei essa frase agora do cara que comprou o Twitter, né? Ele fala isso aí também. O Erlon. Cara, eu sinceramente, eu adoro o que eu faço, assim. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu lembro de uma época que eu passei muita dificuldade de grana. Eu tava fazendo a transição entre músico de banda. Eu toquei em bandas conhecidas, assim, atrás. E eu tava saindo dessa... Eu não queria ser músico de banda. Eu queria ser freelancer. Eu queria fazer isso. Eu admirava músicos que faziam isso e eu achava isso absurdamente difícil. Você não depender de ninguém e nunca faltar. Eu achava isso, cara, genial. Mas todos os músicos que eu conhecia, todos tinham um trabalho atrelado, seu nome atrelado a uma banda. E eu não queria isso. Eu não queria Miquel da banda fulano de tal. Nunca quis isso. Quando eu saí desse trabalho de banda para investir no freelance, eu comi o pão que o diabo amassou. Chegou um ponto, assim, num período... Que eu não dava preferência pra ninguém e também ninguém te dava preferência, né? Chegou um ponto, lá atrás, que eu só consegui pagar a conta de mercantil, conta de casa. Porque minha mulher na época trabalhava e segurou a peteca. Se não fosse, eu teria passado maus lençóis. Aí a galera disse assim, ei, cara, tá na hora de arranjar emprego, não? Eu falei, não, cara, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Tipo, eu nasci pra fazer música. Então, assim, se eu tiver que fazer música, tipo, minha mulher me sustentando, se pra ela tiver tudo bem, pra mim tá tudo bem. Tu acredita que eu disse isso? Isso, pai de família? É muito vagabundo, não, cara desse, mano. Cara, né, eu tenho certeza, eu quero fazer isso. E chegou um ponto na minha vida que eu trabalhei tanto, cara, graças a Deus, assim,
emendando com aulas, ensaios e gravação, emendando literalmente. Chegou um ponto que eu tive princípio de estafa, de tanto trabalhar. Aí o médico recomendou o seguinte: seu corpo já está dando sinal de pane. Só tempo. trabalha o que você precisa, entre na atividade física regular e sua vida... O universo traz de volta, né? Fazendo as coisas tudo certinho, o universo tarda de primeira fazer coisa as que você coisas, pensa, né? primeira coisa que você pensa, caramba, eu vou ganhar menos, cara. Vou ganhar menos. Mas aí, saúde tem que vir em primeiro lugar. Eu fiz isso, realmente. Eu passo mais ou menos o que você disse aí, mais ou menos. Porque às vezes eu digo, às vezes eu não vou me matar de trabalhar não, velho. Porque às vezes não é valorizado. Às vezes um detalhezinho que você faz que faz a diferença. Eu vejo que, tipo assim, às vezes minha esposa trabalha, às vezes eu vou lá, em 2 tocadas, 3 tocadas, eu ganho o que ela ganha todo no mês, entendeu? Então eu não precisei de muito esforço pra chegar, mas até chegar a esse ponto sofre um bocado, né, cara? Sofre um bocado. Além de preconceito, o cara tem que ter a cabeça muito boa pra ser músico, né, velho? Sem falar que tudo do equipamento da gente é caro, né? Tudo é caro. Hoje, já há muito tempo, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter gente me apoiando. Hoje eu recebo corda americana da teleeletrônica. Tenho uma parceria com a teleeletrônica e recebo a corda da Ernibol, que é uma corda que eu sempre quis e nem sempre tinha grana pra comprar. Hoje eu recebo, cara. Massa. Os meus baixos são do Erasmo, né? Eu já uso baixo do Erasmo há um tempo. Uso o correia de um fabricante daqui, que é os meus bags são do K-Bags, por exemplo. Tá, o Júnior K-Bags também, o meu também é. Então, tem esse momento que... Mas eu pago, agora eu vou cobrar ele, porque eu levo muito cliente pra ele, então agora... Viu, Júnior? Agora tá patrocinando o Miquel, eu patrocinava o Miquel também. Não é patrocínio, é um apoio, né? Apoio, né? Patrocínio é outro nível. Assim. Júnior é gente boa demais, gente boa, gente boa. E trabalha bem, né? Porque a gente cresceu vendo os músicos fenomenais viajando pela Europa, como o Sivuca, o Hermeson Pascoal, Hermeto Pascoal. Até hoje existe vários músicos lá na Europa valorizados. Como o Ed Mota, né? Eu resumi aqui. O Ed Mota, que quase nenhum jovem dessa geração conhece o Ed Mota. Né? Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Bom, sobre valorização. O Ed Mota, valorização do músico na Europa. Eu citei o Ed Mota porque o Ed Mota é muito conhecido nos Estados Unidos e tal, e aqui, talvez, pela essa nova geração, ele não seja tão conhecido. Cara, né? deixa eu voltar um pouquinho antes. Eu falei no começo da Leninha Andrade, por exemplo. A Leninha Andrade tem vários títulos fora do país. Eu tocava com ela aqui e eu dizia assim, eu vou tocar com a Leninha. Eu vi o pessoal perguntando, quem é? Ela toca o quê? Eu disse, meu Deus. Eu também já escutei isso, dá raiva, né, velho? Cara, essa é a nossa cultura. Entende? Então a gente tem uma pessoa do nível da Leni e as pessoas, quando vai ter um evento cultural, ela não entra porque ela não faz parte da nossa cultura. Mas aí fora do país, ela é a referência do samba, da bossa e do jazz. Como é que vai entender isso? Então, sinceramente, um monte de nome que tu falou aí tá muito abaixo disso, e não me desmerecendo. Sim, sim. Mas o nome que ela tinha e não ter o reconhecimento de pessoas envolvidas com a cultura, não justifica, cara. Não justifica. Tu falou isso aí, eu achei engraçado. Um fato que aconteceu comigo lá na Rússia, numa cidade chamada Krasnodar. Eu entrei numa loja de instrumento grandona, né? Aí eu tava procurando um violão só pra não ficar, às vezes eu ficava sozinho lá, sem fazer nada, eu vou tocar. Aí eu entrei, o cara tava tocando Garoto de Ipanema, pelo menos tentando, o russo, né? Aí eu falei, vou pegar esse violão, vou acompanhar ele. Vou perguntar. Aí meu amigo que tava comigo falava russo, né? Pergunta pra ele se ele se importa se eu tocar com ele. Aí quando eu coloquei, não, partitura, só toca se tiver a partitura. Ele não quis tocar comigo, né? Só tô aprendendo e tal. Então, o quanto a música brasileira é rica lá fora, né? Cara, né? Nós somos ricos e não sabemos. Não sabemos, pra você ter ideia, né? a gente, e olha que eu dou aula, eu já ouvi nomes de gêneros, ritmos do Nordeste que eu não faço ideia como é que se toca. Então a gente não conhece as cores do Nordeste. Vai lá de Brasil, cara. Mas o Brasil é muito grande, tem muita coisa. Eu tava recentemente conversando com um colega meu que mora em Rondônia, ele falando de pesquisas de ritmos da região norte. Ele falou, cara, Miquel, é muita coisa. Os caras tocam coisas que é da região, é bem brejeiro dela. Mas parece coisas que você estuda entendendo como sendo ritmos africanos. E tem coisa lá no Pará, naquela região, Rondônia, Pará, Manaus. Vejo que é tão rico quanto as coisas que a gente importa dizendo que é africano. Que claro que são, mas temos coisas assim aqui. Eu acho que você conhece Djalma, de alguma coisa assim, que ele é pianista, que ele tá morando, acho que é em Juazeiro do Norte, que ele agora é radialista, é apresentador de televisão, como é o nome dele?
Tu lembra o nome dele? Oh, meu Deus, eu lembro. Sim, sem brincadeira nenhuma. Fala, meu Deus, deu brancão não. O cara me chamou no WhatsApp, né? Eu achei que era pegadinha. Pra falar do meu canal, quando eu comecei a fazer entrevista com os músicos de ir na casa, né? Ele achou... Gelson Mendonça. Cara, aí eu falei assim... Quem é esse cara que tá falando comigo e tal? Cara simples, né? Aí, cara tão humilde, velho. Ele disse, cara, eu sou apresentador de um programa aqui, mas eu já fui pianista, toquei muito tempo aí e tal. Aí eu falei, foi massa, vamos gravar um vídeo. Ele, vamos. Cara, quando o cara começou a tocar piano, Bem, aí eu não entendia nada que... Não dá pra mim. Cara, como que pode um cara daquele tocar daquele jeito e não tocar na noite, não ser músico, velho? Mas o Gelson, ele chegou a fazer... Mas ele não toca muito? Muito. Ele chegou a fazer festival de jazz e blues, fazendo tributo a Tchukuri, pra ter ideia. E o cara não trabalha com a música, ele é apresentador de programa, assim, que nem um 90, assim, mais ou menos. Mais ou menos. Você é amigo dele? Sou. Zé? Fiquei até com vergonha de ter dado branco quando tu pergunta. Cara, é o nome do Gelson. Eu esqueci. E além disso, é um grande músico, é humilde, né? Não, ele é também. gente boa. Engraçado, né? A gente pega esse... Se quiser complementar, pode terminar. E a região onde ele mora é cheio de grandes músicos, eu acho, que né? cai no anonimato assim do nada. Você tá conversando com um cara, o cara toca super bem. É cheio na região. Eu acho que chega a ser até um ponto chato quando a gente fala essa história da não valorização e tudo, e a gente vê músicas e mais músicas estourando, ritmos que eu acho que eles já entenderam o que é que faz a música ser chiclete, o que é que faz realmente explodir, né? Porque você vê muita gente atrás realmente de resultado financeiro. Músicas que vão explodir, músicas que vão realmente dar resultado ali. E aí você vê uma geração crescendo com músicas de duplo sentido bem pesadas. Às vezes nem duplo sentido, né? Um sentido só, uma música bem direta e tal. E às vezes até em comentário comigo, eu disse, rapaz, como que essa geração, os netos deles, vão se referenciar aos avós, né? Porque eu fico olhando, eu hoje vou falar do meu avô, pô, o cara íntegro, você já vê logo a postura de um bigodão e tal. O meu outro avô né, era bem mais tranquilo, mas um cara muito estudioso e tudo. E aí você vê uma geração, às vezes, crescendo, não falo em geração, né, não vou exagerar, claro, mas você vê um grupo muito grande crescendo, culturalmente muito perdido, esse acesso à informação que a internet deu. Então, não é que não existisse a maldade, não é que não existisse já de muito tempo, mas a internet ela realmente aproximou e deu muito mais velocidade a todas as pessoas terem esse acesso, né? E assim, como que você consegue enfrentar hoje até com seus alunos essa situação? Né? Porque deve ser difícil ao caramba. Eu sou de uma época que quando você tinha um disco, um LP, que você curtia, você guardava aquilo feito ouro. Tanto eu acho que hoje tem vários deles que valem um bocado de dinheiro. Tá voltando, né? Os LPs estão começando a voltar. Mas a gente tem um problema assim, tipo, quem curtia, compra. Mas a nova geração nunca vai para esse mercado. Raramente vai alguém pro mercado, porque ele ele não pegou isso aí, não sabe o valor que tem. Eu tinha alguns cassetes, fita cassete, com um trabalho assim que eram minhas... Cama de Gato tava lá, as minhas referências, cara. Ou era um disco, ou era um cassete. E eu ouvia aquilo... Muitas vezes, quer ver bater um desespero quando o aparelho engolir a tua fita. Alguém já passou por isso? Meu irmão, perde essa fita, onde é que eu vou conseguir outra? Eu abri o aparelho todinho, mas eu tomo ela de volta. Quando puxava, quebrava, né? Cara, aquilo tinha tanto valor, porque não era fácil de achar. E se hoje todas aquelas músicas estão de graça. Então a pessoa passa a não ver valor naquilo. Ou ela curtiu, é igual um afago na cabeça. É bom. Depois que acabou, não faz diferença quem deu. Então, algumas músicas... O duplo sentido que se espalha, né? Porque às vezes você aproveita o duplo sentido para jogar aquilo para alguém. Ou dá para aproveitar numa roda de conversa. Mas as músicas boas que você curte quando você tá sozinho, quando você tá viajando, ou quando você tá com alguém que você quer, aquilo acho que não... Você acha que não... eu também acho que se mantém. Você acha que não falta maturidade da gente, tipo assim, seguir o caminho do... Que a gente vê os rap tudo ficando milionário, né? E vê eu não sei, tipo, você citou muito a Leni Andrade, né? Eu também admiro muito ela e tal. Mas não é um segmento que fica rico. Ela deve ter ficado rica porque ela tocou em outros países que valoriza
o trabalho dela. Até a gente que é músico, eu digo, eu não sou um músico igual a você, mas eu também vivo da música, né? Pra gente ganhar o nosso dinheiro e tal, porque música de duplo sentido, um menino desse aí grava hoje em dia tudo é o audiovisual, né? Aí de repente fica milionário, estoura na internet. Você acha que não dá pra gente copiar um pouco do que eles estão fazendo pra gente pegar pelo menos esse segmento? Cara, Fefé, Ou tu acha que a vida é covarde? Não é não. Eu vou reunir com frases que eu já falei, assim. Sabendo o que você quer, você não... sabe, na verdade, sabendo que você precisa. Você não precisa gastar seu tempo naquilo que você quer, que é meu supérfluo. Vou explicar por outro caminho. Eu sou músico, não é pela grana. Apesar de que tem... Aí você falou, vou ali num trabalho, eu ganho uma grana que minha filha trabalha o mês todinho, talvez não ganhe aquilo. Dá pra ganhar, às vezes, num dia. A gente não fica rico porque não tem aquilo constantemente. Sim. O mercado já meio que se corrompeu, se destruiu, né? se bloqueou, não sei que palavra usar para não ferir. Mas é mais ou menos isso, mesmo que se bloqueou. Aí vem muita gente apontando nesse mercado que dá dinheiro. Eu te juro que eu não tenho essa preocupação. Eu tenho vivido já um tempo, eu tenho curtido uma parada do minimalismo, eu tenho curtido isso pra caramba. Que é exatamente esse desapego com coisas que você não precisa. Vale a pena, né? Pra mim tem sido libertador, bicho. Não sei se você escutou essa história, eu acompanho muito, né? Eu vi o J. Moraes, grande pianista, falando que o Gonzaguinha, na época, ele criou uma briga entre os artistas porque ele fechava-se de 50% era dele, do empresário, e 50% era dividido por os músicos iguais. Ele criou até briga com os artistas e tal. O J. Moraes falou que até comprou casa e tal, que fez umas turnê com eles. Rolou isso mesmo? Rolava isso na época? Não sei falar. Mas você já viu algum artista fazendo isso? Porque a primeira coisa que o artista faz é mudar o camarim, né? O que eu entendo do cantor artista é assim, Miquel. Quando ele tá, no meu caso que é violão, quando ele tá precisando de mim pra fazer alguma guia ou fazer algum arranjo, eu sou amigo dele, eu tô aqui colado com ele. Mas quando ele começa a crescer, a primeira coisa que ele muda é o camarim do músico. Eu vou te contar uma história sem dar nome, certo? Mas é verdade isso? Eu vou te contar uma história sem dar nome. Certo. Eu toquei no Trabalho Ocular, que eu conheci os músicos, eu convivi com eles antes de serem cantores. Certo. E eles brigavam por cachês mais do que eu. Lá na frente viraram cantores. Eu fui tocar com eles. Muito mais à frente, fizemos uma reunião. Está tudo certo, fechamos com a produtora tal. Aí os caras da banda vieram falar comigo. Isso já há muito tempo, já de estrada com eles, cantando. Aí, quando o cara veio falar comigo, assim, vai dar certo agora pra todo mundo, vai ganhar dinheiro. Eu disse, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Desde que o trabalho começou pra cá, quem de vocês trocou de carro? Nenhum dos músicos tinha trocado de carro, tava com os mesmos. A galera já tá na Hilux, cara. Então tá dando certo faz tempo. Então do mesmo jeito, o que vai pra frente é só um espelho do que já rolou de começo até aqui. Verdade. Ponto. Então, eu digo assim, que isso que eu vou dizer vai doer um bocado de gente, cara. Mas é um ponto de vista e é uma verdade. É só quando você é músico, você vê pelo seu cachê. Quando você passa pro outro lado, que vê que esse universo existe e que você passa pro lado dele, você passa a adotar ele pra você, porque ele te beneficia. E você percebe que você não depende mais dos outros músicos. Porque chegou, você né? Pode, hoje tudo é mais fácil, Você né? pode substituir, que vai sempre ter alguém que topa aquele valor. Quando isso aconteceu, que eu percebi que chegou nesse ponto, minha hora de pular do barco. E eu pulei do barco nesse período. Aconteceu muitas vezes? Algumas poucas vezes, mas aquela frase que até a gente brinca com conversa de músico, né? Vamos no começo aqui, vamos apertar, porque quando crescer, cresce todo mundo. Mas não cresce. Não cresce, não é assim. Não é assim. Aí eu digo que eu já ouvi isso tantas vezes que eu digo isso, meu cabelo caiu e minha barba ficou branca. Tem gente que ainda quer justificar, né? Justificar assim, eu sou o cara que fecha o contrato, eu sou o cara que... Mas a gente não quer, cara. A gente, como eu falo por mim e por alguns músicos, né? A gente não quer ganhar o dinheiro todo. A gente só quer o que é de justo, né? Justo. Que não é justo o cantor fechar um valor de 100 mil no show e pagar 2 mil reais, 3 mil reais pro
pro músico, né, Eu cara? ainda vou te falar num A gente perde muita coisa na vida da gente. Tipo, Miquel, eu falo por mim. Eu tô falando por mim, assim, pra citar vários músicos, né? Não Certo. que eu queira eu, né? Uhum. Porque esse meu tempo de ego, se teve alguma vez na minha vida, eu acho que... Porque eu tento ver sempre os dois lados, sabe? Certo. Assim, mas, Cid, pra tu chegar onde tu chegou, pra você chegar onde você chegou, você teve de abdicar de um monte de coisa. Principalmente, tipo assim, ó. Certeza. Quando eu fui neto agora, eu fui neto há pouco tempo, o ano passado, mas o meu neto faleceu, né? Certo. Mas quando eu fui neto, eu escrevi, agora pronto. Tipo assim, eu vi nessa pandemia que você não precisa, que você falou foi muito importante agora. Eu vi nessa pandemia que você não precisa de muito para ser feliz. Não, precisa não. Entendeu? Antigamente, Cid, eu, tipo, passava o tempo todo tocando. Nunca podia ir na reunião do colégio do meu filho. Nunca podia participar, conviver. Só podia levar na escola, mas chegava estressado, porque tocava até de madrugada, tinha que acordar cedo para levar ele pro colégio e tal. Quando a minha filha nasceu, já foi diferente. Aí quando o meu neto nasceu, eu disse assim, pronto, agora vai ser diferente. Eu vou querer acompanhar ele, Uhum. levar ele pra praia. Mesmo eu não sendo pai, mas eu queria, tipo, retribuir o que eu não tinha feito pro meu filho, pra ele, entendeu? Só que, infelizmente, não deu, mas eu tenho essa consciência que muita gente não tem. Eu tive a chance de ir pra estrada quando começou esse negócio de forró. Alguns amigos meus, vai estudar guitarra pra tu ir pra estrada, porque tem os seus pós e tem um contra, né? Tipo assim, aqui eu já perdi muita coisa, imagine eu estando em estrada, viajando. Nunca você pode, velho. Nunca você pode. Você abdica. Você tá aqui hoje, se você tem a sua produtora, se você chegou no nível que você chegou, se eu cheguei, se você chegou, a gente abdicou de muita coisa na vida, porque não é fácil, velho. É muito fácil você chegar, o Miquel é muito fácil, toca com fulano. Não é fácil, velho. Não é Rafael, fácil. uma vez eu tava tocando num evento ali, e um road chegou pra mim assim, cara, uma banda bem conhecida, o baixista vai sair. Tu não quer não? A galera te conhece. Aí eu não tava muito afim não. Eu pergunto assim, quanto é o cachê? Vai que eu me interesso? É. Aí diz assim, pra ti, tu consegue 7 contos por mês. Aí eu, pô, legal. Quantos shows tem? Aí disse, não, é um mês na estrada. Às vezes os caras passam 2 meses na estrada. Aí eu disse, vamos fazer uma matemática. Eu disse desse jeito, vamos fazer uma matemática comigo. Eu ganho 7 contos todo mês, não vou ter tudo pago, né? Só tem que mandar grana pra casa. Se eu trabalhar com vocês um ano, mal chegando em casa, no final do ano eu continuo casado? É complicado. A pergunta que eu fiz. Aí ele recuou assim, eu falei, cara, não compensa acabar o casamento Você por causa perde de grana. muita coisa, né? Não, os valores são outros, cara. É. Os valores são outros. O valor da sua filha contar com você ali na festinha dela. Papai, o senhor pode ir hoje pra minha festa, né? Tem coisa que Não tem coisa coisa que em pague, casa né, que é o homem velho? que resolve, bicho. Tem que pagar. E aí, nessa hora eu tenho que estar em casa pra resolver. A gente que é homem, que é pai, é o alicerce da família, né? Você falou, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, mas nem sempre é... Exatamente. Como é que tu vai cobrar uma coisa se tu nunca tá presente, né? Exatamente. Entendeu? Então, naquele momento, aquela parada da grana... Dinheiro, às vezes, não é... pequeno na frente Essa pandemia veio pra mostrar tudo aí. Teve gente que não entendeu, né? Cheio de egoísmo, cheio de ego, cheio de eu, né? Essa pandemia veio pra... A gente que é música, a gente sabe muito. O Cid, que trabalha com eventos, sabe muito que... Eu tocava, Miquel, todo dia. Eu passei 2 anos sem tocar. Como que entra dinheiro? Tu tem uma vida. Você falou, eu tocava todo dia. Então, tinha sábado que eu saía de casa 9 horas da manhã, voltava 3 da manhã, já pronto pra meio-dia, tá tocando mais 3 vezes. Então entra uma grana. Aí de repente, pá, não entra nada. Entendeu? Teve que se reinventar, né? Se reinventar, tive que comprar câmera, tive que vender. Pra ver. E a conta não bate ainda, né? Não bate, a conta não bate, né? A conta não bate. E Miquel, e esse tempo todo aí, musicalmente falando, né? Você realizou tudo que você tinha que realizar com a música ou ainda falta alguma coisa? Cara, eu sempre. Eu tenho um pensamento assim. Eu lembro que. Vou fazer uma comparação meio idiota, talvez. Eu lembro quando eu era pivete, assim, conversa de pivete. Tu me disse assim, ó. Meu irmão, quando eu crescer, eu quero comprar uma Ferrari. A outra, não, eu quero comprar uma moto 1000 cilindrada. Aí eu ficava pensando assim, bicho, eu queria um Fusca. Eu dizia desse jeito. Aí tu me dizia assim, não, porque meu pai disse que você tem que pensar grande. E você não vai ter nada porque você pensa pequeno. Mas eu sempre pensei assim, ó, eu quero uma coisa que eu possa alcançar pra de lá pensar o próximo passo. Nunca penso lá pra frente.
eu penso nos meus próximos passos. Eu aprendi com isso que se você traçar metas curtas, na medida que você alcança, é muito melhor que traçar uma meta longa, porque até chegar lá, você teve a sensação da vitória várias vezes. E elas mostram se você está na direção certa ou errada. Entende? Então, na fase que a gente vive, que os bons trabalhos, você volta a fazer os bons trabalhos que pagam bem a tua semana, vou dizer assim, com música boa. Você está no palco trabalhando com coisa que vai te pagar tuas contas, mas se você não curte, é uma sensação. Você tá no palco com a música que você curte, com o músico que você gosta, cara, tem coisa que não tem preço, bicho. Não tem preço. Então, pra mim, isso é dar certo quando eu tô trabalhando, mesmo que não esteja ganhando o que gostaria de ganhar, mas aquilo supre e eu tô tocando com pessoas que eu gosto, fazendo a música que eu gosto, isso pra mim é muito bom. Eu só quero fazer isso. Eu estar dando aula com um cara que eu sei que ele tá se matando assim, se matando não ao pé da palavra, obviamente, mas com muita dificuldade para ter aquele acesso, para ter aquela informação, para também crescer. Saber que o cara, se ele está fazendo esse investimento, é porque o teu trabalho para ele tem um valor, isso não tem preço, isso é reconhecimento. Quando mesmo dentro da dificuldade, um cara grava um disco e ele não tem grana, mas ele faz da tripa coração para poder te encaixar num período desse, como você falou, as nossas contas ainda não batem, e a dele provavelmente também não bate, mas ele tipo coloca no estúdio porque ele quer, isso é reconhecimento. Então, Do lado, né? Essas fases, esses acontecimentos que mostram reconhecimento, quais são os meus planos, eu só quero que isso continue. A gente começou a gente começou no começo, né? Fala aí do CD, do CD solo, o Cid falou no começo que você ia explicar, né? Eu comecei a me preparar para gravar um CD, eu queria gravar um CD solo, sozinho realmente, baseado nos shows que eu vinha fazendo. A gente tentou entrar em projetos, aí entrou esse período da pandemia, tudo esfriou, né? No mesmo período eu tinha bolado um livro para o estudo do baixo, pelo mesmo motivo, não tive captação, logo na sequência a gente parou tudo, aí engavetei ali. Mas qual foi a dificuldade? Qual era o intuito do CD? Se ainda tem vontade de fazer? O que é que a gente pode fazer para... Eu acho que tudo tem seu tempo. Na verdade, minha prioridade hoje é mais pro lado do estudo do que pro lado do meu E o que é que CD. tá faltando para lançar o livro? O livro é dinheiro, né? Mas o que é? O que é? O dinheiro eu tenho um livro... patrocínio? Patrocínio. Eu tenho um livro voltado para o estudo do baixo. Eu tenho, inclusive, eu tô dando um curso online. Isso até é legal falar. Eu tenho umas aulas que eu dou todo domingo. Eu tenho uma live 11 horas da manhã. E dia de quinta-feira a gente tem uma live que varia um pouquinho o horário, mas enfim, fica informando a turma. Nessas lives a gente prepara, fica dando dicas de música, né, gratuito e tal. E obviamente prepara para sempre estar fazendo o lançamento de um curso. Esse livro, ele é exatamente uma das partes desse curso. Existe uma lacuna muito grande, você deve reconhecer isso. As pessoas estudam música, mas eles não conhecem bem o braço do instrumento. Eu já teve situação de eu dar aula para um cara que ele queria aula de improvisação, e eu falei que normalmente o que trava você de ir para frente não são assuntos que você não conhece, são assuntos que você deixou para trás. E o cara, eu achei ele meio arrogante. Ele disse, não, cara, o teste tá bem entendido. Aí eu disse assim, posso fazer um teste contigo? Ele, pode. Aí eu toquei assim no meio do braço, assim, me disse que nota é essa aqui, eu apontei assim, e ele olhou por um tempo e ficou foi fazer um cálculozinho. E ele disse a nota certa, mas eu falei um cálculo. Eu falei, não, cara, tá errado. Tu não tem segurança no que tá fazendo. As pessoas a maioria dos músicos não conhece o braço de instrumento. Baixista, guitarrista e violonista, pelo amor de Deus. Eu já conheci por muito tempo, mas já esqueci um bocado de coisa. Não conhece o braço de instrumento. Então eu fiz um livro voltado com vários exercícios, coisas que já existem, algumas coisas que eu reformulei só para isso. É só para conhecer o braço de instrumento. Essa lacuna existe. Tanto é que existe que as minhas aulas, tanto faz o cara começar, como o cara que já está bem adiantado, já toca, inclusive dei logo para alguns professores, e peguei na mesma falha. Então existe essa lacuna. Aí o que foi que eu fiz? Manuscrito, um livro, com vários exercícios voltados para isso. Alguns desses exercícios eu dou no meu curso, né, que está gravado online. Aí, tempos em tempos, a gente abre uma nova turma. Mas eu ainda penso, o livro... Pra mim tem mais cara do meu trabalho atual do que o disco. Até porque as tocadas ainda estão voltando, mas as aulas não, elas permanecem. Então eu tenho focado mais nisso, né?
Então, rapaziada, corta pra cá. Você que quiser ajudar o Miquel aí, né, Cid? Sim, aproveita aí. Que grande professor, grande músico, quiser ajudar no livro dele aí, fique à vontade. A gente vai colocar as redes sociais na descrição do vídeo. E é isso, né? Você quer ajudar o Miquel aí a lançar esse livro, vai ser de muito bom grado, né? Vai ser muito bem recebido. Miquel, e você falou que lá no começo você tinha medo do guitarrista, né? Lá da igreja que tocava bem, que você admirava ele. Aí me diz, você tinha medo do guitarrista lá da igreja. Com certeza era bom, mas aí toca com Carlinhos Patrolino e Tito Freitas, que passaram anos tocando com Emílio Santiago. Teve um medo também quando chegou para tocar pro homem, ou já foi bastante maduro para encarar? Rapaz, o Patrolino é engraçado, que eu começando a tocar, comecei a me enturmar com um monte de música na cidade, eu acompanhava o show do Patrolino, tocando com o Emílio? Não, já aqui em Fortaleza, ele com o show dele aqui em Fortaleza. Ele fez show em vários locais, assim, numa temporada que ele tocou muitas vezes. Mas há muito tempo que você é amigo dele? Eu vou dizer que há muito tempo que eu sigo o Patrolino. Que segue ele, né? Mas amigo agora, né? Amigo recente. Aí, eu vendo o Patrolino tocando Baudelaire, bicho, eu sempre fiquei maravilhado. Isso, e engraçado que isso, às vezes a galera pergunta assim, ó, me diga as suas referências. Aí, nem sempre as minhas referências são baixistas, sabe? Engraçado isso. Bom, o Patrolino improvisando, cara, como ele conduz no violão, pra mim sempre foi uma referência. Aí... Ele não é normal, não? Não é normal, não. É fora da curva. Aí eu fiquei vendo, ia pra assistir os shows. E eu ficava, tipo, furando o olho do baixista, assim, bicho, eu queria tocar. Mas de boa, né? De boa. Aí eu lembro, cara, que uma vez eu fui convidado pra tocar com a Fátima Santos. Conheço, Fátima. Fátima é genial, bicho. Aí eu fui convidado e eu morri de medo do repertório da Fátima, porque eu não acompanhava ela sempre, via poucos trechinhos e via a galera tocando, então umas coisas meio cavernosas, assim, meio cabeludas. E não era a realidade do que eu tava tocando ali, na época. Então, eu fui convidado. Putz, vai ser massa, mas ao mesmo tempo meio receoso. E aí, como é que vai ser? E o Carlinhos ia? Cheguei, era o Patrolino. No violão? De violão. Aí eu lembro que eu cheguei pra Fátima e disse assim, Fátima, eu não conheço todo o teu repertório, né? Eu conheço algumas poucas coisas. Tu podia, de repente, facilitar pra mim hoje, que é a primeira vez que a gente tá tocando? A Fátima disse assim pra mim, meu filho, você veio tocar pra mim ou eu vim cantar pra você? Eu não entendi. Eu vou cantar as músicas, não vou dizer nem o tom. Ela disse pra mim. Aí eu falo. Mas ela falou brincando ou falou na vera? Não, ela falou brincando, mas no jeito de verdade. Eu entendi que era de verdade. E tanto que foi o que ela fez. Ela dizia também não. Aí a gente tocando, cara, e o Patrolino. Pô, o Patrolino é um gigante, né, bicho? Aí eu. Diferenciado. Quando ele foi tocar, ele começou a harmonizar as músicas do jeito. E humilde. Muita gente boa. Putz. Humilde. Aí a gente não se conhecia, eu conhecia ele, mas ele não me conhecia. E ele tocou com o Zé Ninguém ali, eu tocando com ele, do jeito dele, e eu não entendia nada. Então, assim, pescar pelo violão não ia funcionar. E eu tive que me virar. E eu fiquei tocando e comecei ficou claro que o cara não sabia a música toda, e ele facilitou a harmonia, macho, de um jeito que... Tipo, vem pra cá, meu filho, siga aqui. E ele conseguia botar o baixo e fazer o acorde com a sonoridade que ele quis. Eu achei aqui do jeito. Outro dia eu conversando com ele, Patrolino, tu lembra da situação que a gente tocou assim? Ele disse. Aí ele riu e disse que não lembra, não. Eu disse, cara, tu fazia o baixo e tu harmonizava, mas com baixo bem óbvio assim pra mim, porque tu percebeu que eu não sabia harmonia. Aí ele riu e disse assim, eu não sei mais fazer isso, não. Eu toquei com você no período certo. Patrolino é um gênio, bicho. Tito Freitas. Ave Maria. Só bala, só fera. Só os caras. Cara, o Tito, a gente foi Os caras tocavam com o Emílio, velho. Um dos shows mais difíceis que eu já toquei aqui, de instrumental, foi um show do Tito. Um show que ele... Assim que ele chegou, fez um show dele e arranjou umas músicas cabeludas com as partituras não sei da onde, com coisa pra caramba pra ler. Difícil de tocar. Legal que ele bota as partituras do que o baixo vai fazer, do que o piano vai fazer, do que o violão vai fazer. Ele já me mandou umas partituras e eu vi que era isso. A galera usa muito isso. Aqui os caras só jogam e te vira, né? Dá uma facilitada, né? Ele entrega na cara do gol, entendeu? É a experiência dele, né? Ele já te entrega aqui, ó. Tu vai fazer isso aqui. O mais difícil que eu toquei foi o do Tito Freitas. Massa. Então, bicho, são dois monstrinhos, né? Que a gente tem. Boa. Miquel, desde já eu te agradeço. Você ter cedido seu tempo aí, ter deixado de dar aula, né? O homem deixou de dar aula. É muito tempo que eu queria... Ele não deixou de dar aula, ele veio dar aula aqui. Veio dar aula aqui, é verdade. É muito tempo já que eu venho procurando Miquel. A gente sempre procurando... Antes da pandemia, com aquele meu projeto que eu já tinha procurado ele por aí na casa dele.
fazer, mas acabou que começou a pandemia, não deu certo, foi a gente ia conversando, e eu até disse, Miquel, tem que fazer assim nas redes sociais, vixe, porque, lembra, né? Lembro, aí eu posso te ajudar e tal, ganhar alguns inscritos e tal, porque eu fico o tempo todo mexendo nisso, né? Então, eu te agradeço aqui, pedir pra galera se inscrever no canal, né, Cid? Deixar o like, acompanhar a história. Deu uma aula que eu perguntei coisas que não tava nem programado pra perguntar, pra deixar registrado, porque essa aula aqui vale muito pra... Aí vai... Já fala teu Instagram também, que aí a gente põe lá também. Nas redes sociais é o Miquel dos Santos, tanto no canal do YouTube, como no Instagram, como... tá tudo lá. Só botar Miquel dos Santos vai cair direto. Então, galera, isso é uma parceria com Splash Eventos, né, Cid? Canal do Fefé. Agora com o Cid apresentando aqui comigo, a parceria que deu certo. E vai lá, se você precisar de um podcast aqui, entre em contato com o meu amigo Cid, ou então comigo, eu passo o contato do Cid. Isso tá acontecendo, a rapaziada tá gostando do formato do podcast aqui. Até o Miquel, logo quando entrou, legal e tal, aqui o estúdio, né? Serve que de boca em boca não tem a melhor divulgação de que essa, né? Com certeza. E lembrando, galera, se inscreva no canal, deixa o like pro YouTube da Relevância pra gente conseguir gravar mais vídeo, porque não é fácil, não. Se não tiver visualização, como que a gente vai gerar conteúdo? Nem né? faz sentido, né? Faz sentido a gente estar aqui e registrar a história do homem, né, Cid? Então, é isso, né? Seja sempre bem-vindo à casa aí, já que você tem os cursos também. Vamos conversar depois, que a gente também tem gravação de conteúdo aqui no estúdio e tal. Então, é uma espécie de um estúdio de lançamento também, para que a gente possa também lhe ajudar a explodir mais ainda. E, claro, o canal tá aberto aí, pô. Aqui tá aberto para vocês também quiserem vir conhecer. Serão muito bem-vindos. E vamos à luta para divulgar esse livro aí, né? Vamos à luta. Não é fácil não, mas a gente pode ver que a gente consegue, né? Como você disse, não nasceu com dom, mas a persistência faz com que a gente vença, né? Então é isso. Valeu, galera. Valeu.